Terceira parte do livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, livro único. Se você gosta de livros mais interessantes de outros gêneros, entre no canal. Lá mais embaixo você encontrará várias sinopses. O livro completo desses livros estará em um link da descrição. Capítulo XCV. A causa secreta. Como está a minha querida mamãe? A esta palavra, Virgília amiou-se, como sempre. Estava ao canto de uma janela, sozinha, a olhar para a lua, e recebeu-me alegremente, mas quando lhe falei no nosso filho amiou-se. Não gostava de semelhante alusão, aborreciam-lhe as minhas antecipadas carícias paternais. Eu, para quem ela era já uma pessoa sagrada, uma âmbula divina, deixava estar quieta. Supus a princípio que o embrião, esse perfil do incógnito, projetando-se na nossa aventura, lhe restituirá a consciência do mal. Enganava-me. Nunca Virgília me parecera mais expansiva, mais sem reservas, menos preocupada dos outros e do marido. Não eram remorsos. Imaginei também que a concepção seria um puro invento, um modo de prender-me a ela, recurso sem longa eficácia, que talvez começava de oprimi-la. Não era absurda esta hipótese, a minha doce Virgília mentia às vezes, com tanta graça. Naquela noite descobri a causa verdadeira. Era medo do parto e vexame da gravidez. Padecera muito quando lhe nasceu o primeiro filho, e essa hora, feita de minutos de vida e minutos de morte, dava-lhe já imaginariamente os calafrios do patíbulo. Quanto ao vexame, complicava-se ainda da forçada privação de certos hábitos da vida elegante. Com certeza, era isso mesmo, dei-lhe a entender, repreendendo-a, um pouco em nome dos meus direitos de pai. Virgília fitou-me, em seguida desviou os olhos e sorriu de um jeito incrédulo. Capítulo XCV. Flores de antanho. Onde estão elas, as flores de antanho? Uma tarde, após algumas semanas de gestação, esboroou-se todo o edifício das minhas quimeras paternais. Foi-se o embrião, naquele ponto em que se não distingue Laplace de uma tartaruga. Tive a notícia por boca do Lobo Neves, que me deixou na sala, e acompanhou o médico à alcova da frustrada mãe. Eu encostei-me à janela, a olhar para a chácara, onde verdejavam as laranjeiras sem flores. Onde iam elas as flores de antanho? Capítulo XCVI. A carta anônima. Senti tocar-me no ombro, era Lobo Neves. Encaramo-nos alguns instantes, mudos, inconsoláveis. Indagei de Virgília, depois ficamos a conversar uma meia hora. No fim desse tempo, vieram trazer-lhe uma carta, ele leu-a, empalideceu muito, e fechou-a com a mão trêmula. Creio que lhe vi fazer um gesto, como se quisesse atirar-se sobre mim, mas não me lembra bem. O que me lembra claramente é que durante os dias seguintes recebeu-me frio e taciturno. Enfim, Virgília contou-me tudo, daí a dias na Gamboa. O marido mostrou-lhe a carta, logo que ela se restabeleceu. Era anônima e denunciava-nos. Não dizia tudo, não falava, por exemplo, das nossas entrevistas externas, limitava-se a precavê-lo contra a minha intimidade, e acrescentava que a suspeita era pública. Virgília leu a carta e disse com indignação que era uma calúnia infame. Calúnia? Perguntou Lobo Neves. Infame. O marido respirou, mas, tornando a carta, parece que cada palavra dela lhe fazia com o dedo um sinal negativo, cada letra bradava contra a indignação da mulher. Esse homem, aliás intrépido, era agora a mais frágil das criaturas. Talvez a imaginação lhe mostrou, ao longe, o famoso olho da opinião, a fitá-lo sarcasticamente, com um ar de pulha, talvez uma boca invisível lhe repetiu ao ouvido as chufas que ele escutara ou dissera outrora. Instou com a mulher que lhe confessasse tudo, porque tudo lhe perdoaria. Virgília compreendeu que estava salva, mostrou-se irritada com a insistência, jurou que da minha parte só ouvira palavras de gracejo e cortesia. A carta havia de ser de algum namorado 125 sem ventura. E citou alguns, um que a galanteara francamente, durante 3 semanas, outro que lhe escrevera uma carta, e ainda outros e outros. Citava-os pelo nome, com circunstâncias, estudando os olhos do marido, e concluiu dizendo que, para não dar margem à calúnia, tratar-me-ia de maneira que eu não voltaria lá. Ouvi tudo isto um pouco turbado, não pelo acréscimo de dissimulação que era preciso empregar de hora em diante, até afastar-me inteiramente da casa do Lobo Neves, mas pela tranquilidade moral de Virgília, pela falta de comoção, de susto, de saudades, e até de remorsos.
Virgília notou a minha preocupação, levantou-me a cabeça, porque eu olhava então para o soalho, e disse-me com certa amargura: "Você não merece os sacrifícios que lhe faço." Não lhe disse nada, era ocioso ponderar-lhe que um pouco de desespero e terror daria à nossa situação o sabor cáustico dos primeiros dias, mas se lhe o dissesse, não é impossível que ela chegasse lenta e artificiosamente até esse pouco de desespero e terror. Não lhe disse nada. Ela batia nervosamente com a ponta do pé no chão, aproximei-me e beijei-a na testa. Virgília recuou, como se fosse um beijo de defunto. Capítulo XVI. Entre a boca e a testa. Sinto que o leitor estremeceu, ou devia estremecer. Naturalmente a última palavra sugeriu-lhe 3 ou 4 reflexões. Veja bem o quadro: numa casinha da Gamboa, 2 pessoas que se amam há muito tempo, uma inclinada para a outra, a dar-lhe um beijo na testa, e a outra a recuar, como se sentisse o contato de uma boca de cadáver. Há aí, no breve intervalo, entre a boca e a testa, antes do beijo e depois do beijo, há aí largo espaço para muita coisa: a contração de um ressentimento, a ruga da desconfiança, ou enfim o nariz pálido e sonolento da saciedade. Capítulo XVI. Suprimido. Separamo-nos alegremente. Jantei reconciliado com a situação. A carta anônima restituía à nossa aventura o sal do mistério e a pimenta do perigo, e afinal foi bem bom que Virgília não perdesse naquela crise a posse de si mesma. De noite fui ao Teatro de São Pedro. Representava-se uma grande peça, em que a Estela 126 arrancava lágrimas. Entro, corro os olhos pelos camarotes, vejo em um deles Damasceno e a família. Trajava a filha com outra elegância e certo apuro, coisa difícil de explicar, porque o pai ganhava apenas o necessário para endividar-se, e daí, talvez fosse por isso mesmo. No intervalo fui visitá-los. Damasceno recebeu-me com muitas palavras, a mulher com muitos sorrisos. Quanto a Nheloló, não tirou mais os olhos de mim. Parecia-me agora mais bonita que no dia do jantar. Achei-lhe certa suavidade etérea casada ao polido das formas terrenas, expressão vaga, e condigna de um capítulo em que tudo há de ser vago. Realmente, não sei como lhes diga que não me senti mal, ao pé da moça, trajando garridamente um vestido fino, um vestido que me dava cócegas de tartufo. Ao contemplá-lo, cobrindo casto e redondamente o joelho, foi que eu fiz uma descoberta sutil, a saber, que a natureza previu a vestidura humana, condição necessária ao desenvolvimento da nossa espécie. A nudez habitual, dada a multiplicação das obras e dos cuidados do indivíduo, tenderia a embotar os sentidos e a retardar os sexos, ao passo que o vestuário, negaciando a natureza, aguça e atrai as vontades, ativas, reproduz-las, e conseguintemente faz andar a civilização. Abençoado uso que nos deu Otelo e os paquetes transatlânticos. Estou com vontade de suprimir este capítulo. O declive é perigoso. Mas enfim eu escrevo as minhas memórias e não as tuas, leitor pacato. Ao pé da graciosa donzela, parecia-me tomado de uma sensação dupla e indefinível. Ela exprimia inteiramente a dualidade de Pascal, Lange et Labette, 128, com a diferença que o jansenista 129 não admitia a simultaneidade das duas naturezas, ao passo que elas aí estavam bem juntinhas. Lange, que dizia algumas coisas do céu, e Labette, que, não, decididamente suprimo este capítulo. Capítulo XCX. Na plateia. Na plateia achei Lobo Neves, de conversa com alguns amigos, falamos por alto, a frio, constrangidos um e outro. Mas no intervalo seguinte, prestes a levantar o pano, encontramo-nos num dos corredores, em que não havia ninguém. Ele veio a mim, com muita afabilidade e riso, puxou-me a um dos óculos 130 do teatro, e falamos muito, principalmente ele, que parecia o mais tranquilo dos homens. Cheguei a perguntar-lhe pela mulher, respondeu que estava boa, mas torceu logo a conversação para assuntos gerais, expansivo, quase risonho. Adivinhe quem quiser a causa da diferença, eu fujo ao Damasceno que me espreita ali da porta do camarote. Não ouvi nada do seguinte ato, nem as palavras dos atores, nem as palmas do público. Reclinado na cadeira, apanhava de memória os retalhos da conversação do Lobo Neves, refazia as maneiras dele, e concluía que era muito melhor a nova situação. Bastava-nos a Gamboa. A frequência da outra casa aguçaria as invejas. Rigorosamente podíamos dispensar-nos de falar todos os dias, era até melhor, metia a saudade de permeio nos amores.
Ao demais, eu galgar os 40 anos, e não era nada, nem simples eleitor de paróquia. Urgia fazer alguma coisa, ainda por amor de Virgília, que havia de ufanar-se quando visse luzir o meu nome. Creio que nessa ocasião houve grandes aplausos, mas não juro, eu pensava em outra coisa. Multidão, cujo amor cobicei até a morte, era assim que eu me vingava às vezes de ti, deixava borborinhar em volta do meu corpo a gente humana, sem a ouvir, como prometeu de Ésquilo fazia aos seus verdugos. 131 A tu cuidavas encadear-me ao rochedo da tua frivolidade, da tua indiferença, ou da tua agitação. Frágeis cadeias, amiga minha, eu rompia-as de um gesto de Gulliver. Vulgar coisa é ir considerar no ermo. O voluptuoso, o esquisito, é insular-se o homem no meio de um mar de gestos e palavras, de nervos e paixões, decretar-se aliado, inacessível, ausente. O mais que podem dizer, quando ele torna-se, isto é, quando torna os outros, é que baixa do mundo da lua, mas o mundo da lua, esse desvão luminoso e recatado do cérebro, que outra coisa é senão a afirmação desdenhosa da nossa liberdade espiritual? Vive Deus, eis um bom fecho de capítulo. Capítulo C. O acaso provável. Se esse mundo não fosse uma região de espíritos desatentos, era escusado lembrar ao leitor que eu só afirmo certas leis, quando as possuo deveras, em relação a outras restrinjo-me a admissão da probabilidade. Um exemplo da segunda classe constitui o presente capítulo, cuja leitura recomendo a todas as pessoas que amam o estudo dos fenômenos sociais. Segundo parece, e não é improvável, existe entre os fatos da vida pública e os da vida particular uma certa ação recíproca, regular, e talvez periódica, ou, para usar de uma imagem, há alguma coisa semelhante às marés da praia do Flamengo e de outras igualmente marulhosas. Com efeito, quando a onda investe a praia, alaga a muitos palmos adentro, mas essa mesma água torna ao mar, com variável força, e vai engrossar a onda que há de vir, e que terá de tornar como a primeira. Esta é a imagem, vejamos a aplicação. Deixei dito noutra página que o Lobo Neves, nomeado presidente de província, recusou a nomeação por motivo da data do decreto, que era 13, ato grave, cuja consequência foi separar do ministério o marido de Virgília. Assim, o fato particular da algeriza de um número produziu o fenômeno da dissidência política. Resta ver como, tempos depois, um ato político determinou na vida particular uma cessação de movimento. Não convindo ao método deste livro descrever imediatamente esse outro fenômeno, limito-me a dizer por ora que o Lobo Neves, 4 meses depois de nosso encontro no teatro, reconciliou-se com o ministério, fato que o leitor não deve perder de vista, se quiser penetrar a sutileza do meu pensamento. Capítulo C. A Revolução Dálmata. Foi Virgília quem me deu notícia da viravolta política do marido. Certa manhã de outubro, entre 11 e meio-dia, falou-me de reuniões, de conversas, de um discurso, de maneira que desta vez fica você baronesa, interrompi eu. Ela berreou os cantos da boca, e moveu a cabeça a um e outro lado, mas esse gesto de indiferença era desmentido por alguma coisa menos definível, menos clara, uma expressão de gosto e de esperança. E não sei por que, imaginei que a carta imperial da nomeação podia atraí-la à virtude, não digo pela virtude em si mesma, mas por gratidão ao marido. Que ela amava cordialmente a nobreza. Um dos maiores desgostos de nossa vida foi o aparecimento de certo pelintra de legação, da legação da Dalmácia, suponhamos, o conde BV, que a namorou durante 3 meses. Esse homem, ver o fidalgo de raça, transtornara um pouco a cabeça de Virgília, que, além do mais, possuía a vocação diplomática. Não chego a alcançar o que seria de mim, se não rebentasse na Dalmácia uma revolução, que derrocou o governo e purificou as embaixadas. Foi sangrenta a revolução, dolorosa, formidável, os jornais, a cada navio que chegava da Europa, transcreviam os horrores, mediam o sangue, contavam as cabeças, toda a gente fremia de indignação e piedade. Eu abençoava interiormente essa tragédia, que me tirara uma pedrinha do sapato. E depois a Dalmácia era tão longe. Capítulo 6. De repouso. Mas este mesmo homem, que se alegrou com a partida do outro, praticou daí a tempos. Não hei de contá-lo nesta página, fique esse capítulo para repouso do meu vexame. Uma ação grosseira, baixa, sem explicação possível. Repito, não contarei o caso nesta página.
Capítulo 6. Distração. Não, senhor doutor, isto não se faz. Perdoe-me, isto não se faz. Tinha razão de Plácida. Nenhum cavalheiro chega 1 hora mais tarde ao lugar em que o espera a sua dama. Entrei esbaforido, Virgília tinha ido embora. De Plácida contou-me que ela esperara muito, que se irritara, que chorara, que jurara votar-me ao desprezo, e outras mais coisas que a nossa caseira dizia com lágrimas na voz, pedindo-me que não desamparasse Yaya, que era ser muito injusto com uma moça que me sacrificara tudo. Expliquei-lhe então que um equívoco. E não era, cuido que foi simples distração. Um dito, uma conversa, uma anedota, qualquer coisa, simples distração. Coitada de Plácida. Estava aflita deveras. Andava de um lado para outro, abanando a cabeça, suspirando com estrépito, espiando pela rótula. Coitada de Plácida. Com que arte conchegava as roupas, bafejava as feices, acalentava as manhas do nosso amor, que imaginação fértil em tornar as horas mais aprazíveis e breves. Flores, doces, os bons doces de outros dias, e muito riso, muito afago, riso e afago que cresciam com o tempo, como se ela quisesse fixar a nossa aventura, ou restituir-lhe a primeira flor. Nada esquecia a nossa confidente e caseira, nada, nem a mentira, porque a um e outro referia suspiros e saudades que não presenciara, nada, nem a calúnia, porque uma vez chegou a atribuir-me uma paixão nova. Você sabe que não posso gostar de outra mulher, foi a minha resposta, quando Virgília me falou em semelhante coisa. E esta só palavra, sem nenhum protesto ou admoestação, dissipou o alívio de Plácida, que ficou triste. Está bem, disse-lhe eu, depois de 1/4 de hora, Virgília há de reconhecer que não tive culpa nenhuma. Quer você levar-lhe uma carta agora mesmo? Ela há de estar bem triste, coitadinha. Olhe, eu não desejo a morte de ninguém, mas, se o senhor doutor algum dia chegar a casar com Yaya, então sim, é que há de ver o anjo que ela é. Lembra-me que desviei o rosto e baixei os olhos ao chão. Recomendo este gesto às pessoas que não tiverem uma palavra pronta para responder, ou ainda as que recearem encarar a pupila de outros olhos. Em tais casos, alguns preferem recitar uma oitava dos Lusíadas, outros adotam o recurso de assobiar a norma. Eu a tenho meu gesto indicado, é mais simples, exige menos esforço. 3 dias depois, estava tudo explicado. Suponho que Virgília ficou um pouco admirada, quando lhe pedi desculpa das lágrimas que derramara naquela triste ocasião. Nem me lembra se interiormente as atribuía a Plácida. Com efeito, podia acontecer que Plácida chorasse, ao vê-la desapontada, e, por um fenômeno da visão, as lágrimas que tinha nos próprios olhos lhe parecessem cair dos olhos de Virgília. Fosse como fosse, tudo estava explicado, mas não perdoado, e menos ainda esquecido. Virgília dizia-me uma porção de coisas duras, ameaçava-me com a separação, enfim louvava o marido. Esse sim, era um homem digno, muito superior a mim, delicado, um primor de cortesia e afeição, é o que ela dizia, enquanto eu, sentado, com os braços fincados nos joelhos, olhava para o chão, onde uma mosca arrastava uma formiga que lhe mordia o pé. Pobre mosca, pobre formiga, mas você não diz nada, nada, perguntou Virgília, parando diante de mim. Que hei de dizer? Já expliquei tudo, você teima em zangar-se, que hei de dizer? Sabe o que me parece? Parece-me que você está enfastiada, que se aborrece, que quer acabar, justamente. Foi dali pôr o chapéu, com a mão trêmula, raivosa. Adeus, Plácida, bradou ela para dentro. Depois foi até a porta, correu o fecho, e a sair, agarrei-a pela cintura. Está bom, disse-lhe. Virgília ainda forcejou por sair. Eu retive-a, pedi-lhe que ficasse, que esquecesse. Ela afastou-se da porta e foi cair no canapé. Sentei-me ao pé dela, disse-lhe muitas coisas meigas, outras humildes, outras graciosas. Não afirmo se os nossos lábios chegaram à distância de um fio de cambraia ou ainda menos, é matéria controversa. Lembra-me, sim, que na agitação caiu um brinco de Virgília, que eu inclinei-me a apanhá-lo, e que a mosca de a pouco trepou o brinco, levando sempre a formiga no pé. Então eu, com a delicadeza nativa de um homem do nosso século, pus na palma da mão aquele casal de mortificados, calculei em toda a distância que ia da minha mão ao planeta Saturno, e perguntei a mim mesmo que interesse podia haver num episódio tão mofinho. Se concluis daí que eu era um bárbaro, enganas-te, porque eu pedi um grampo a Virgília, a fim de separar os dois insetos, mas a mosca farejou a minha intenção, abriu as asas e foi-se embora. Pobre mosca, pobre formiga. E Deus viu que isto era bom,
como se diz na Escritura. Capítulo CIV. Era ele. Restituiu o grampo a Virgília, que o repregou nos cabelos, e preparou-se para sair. Era tarde, tinham dado 3 horas. Tudo estava esquecido e perdoado. De Plácida, que espreitava a ocasião idônea para a saída, fecha subitamente a janela e exclama: Virgem Nossa Senhora, aí vem o marido de Aia. O momento de terror foi curto, mas completo. Virgília fez-se da cor das rendas do vestido, correu até a porta da alcova. De Plácida, que fechara a rótula, queria fechar também a porta de dentro. Eu dispus-me a esperar o Lobo Neves. Esse curto instante passou. Virgília tornou-se, empurrou-me para a alcova, disse a De Plácida que voltasse à janela. A confidente obedeceu. Era ele. De Plácida abriu-lhe a porta com muitas exclamações de pasmo: Ó Senhor, por aqui honrando a casa de sua velha. Entre, faça favor. Adivinhe quem está cá. Não tem que adivinhar, não veio por outra coisa. Apareça, Aia. Virgília, que estava a um canto, atirou-se ao marido. Eu espreitava-os pelo buraco da fechadura. O Lobo Neves entrou lentamente, pálido, frio, quieto, sem explosão, sem arrebatamento, e circulou um olhar em volta da sala. Que é isto? Exclamou Virgília. Você por aqui ia passando, vi De Plácida da janela, e vim cumprimentá-la. Muito obrigada, acudiu esta. E digam que as velhas não valem alguma coisa. Olhai, gentes. E aí parece estar com ciúmes. E acariciando-a muito, este anjinho aqui nunca se esqueceu da velha Plácida. Coitadinha mesmo a cara da mãe. Sente-se, senhor doutor, não me demoro, você vai para casa, disse Virgília. Vamos juntos, vou, dê cá o meu chapéu. De Plácida, está aqui. De Plácida foi buscar um espelho, abriu diante dela. Virgília punha o chapéu, atava as fitas, arranjava os cabelos, falando ao marido, que não respondia. Nada. A nossa boa velha tagarelava demais, era um modo de disfarçar as tremuras do corpo. Virgília, dominado o primeiro instante, tornara posse de si mesma pronta, disse ela. Adeus, De Plácida, não se esqueça de aparecer, ouviu? A outra prometeu que sim, e abriu-lhes a porta. Capítulo CV. Equivalência das janelas. De Plácida fechou a porta e caiu numa cadeira. Eu deixei imediatamente a alcova, e dei 2 passos para sair à rua, com o fim de arrancar Virgília ao marido. Foi o que disse, e em bem que eu disse, porque De Plácida deteve-me por um braço. Tempo houve em que cheguei a supor que não dissera aquilo senão para que ela me detivesse, mas a simples reflexão basta para mostrar que, depois dos 10 minutos da alcova, o gesto mais genuíno e cordial não podia ser senão esse. E isto por aquela famosa lei da equivalência das janelas, que eu tive a satisfação de descobrir e formular, no capítulo 51. Era preciso arejar a consciência. A alcova foi uma janela fechada, eu abri outra com um gesto de sair, e respirei. Capítulo CVI. Jogo perigoso. Respirei e sentei-me. De Plácida troava a sala com exclamações e lástimas. Eu ouvia, sem lhe dizer coisa nenhuma, refletia comigo se não era melhor ter fechado Virgília na alcova e ficado na sala, mas adverti logo que seria pior, confirmaria a suspeita, chegaria ao fogo a pólvora, e uma cena de sangue. Foi muito melhor assim. Mas depois que ia acontecer em casa de Virgília, matá-la e o marido, espancá-la e encerrá-la e expulsá-la ia. Estas interrogações percorriam lentamente o meu cérebro, como os pontinhos e vírgulas escuras percorrem o campo visual dos olhos enfermos ou cansados. Iam e vinham, com o seu aspecto seco e trágico, e eu não podia agarrar um deles e dizer, és tu, e não outro. De repente vejo um vulto negro, era De Plácida, que fora dentro, enfiara a mantilha, e vinha oferecer-se-me para ir à casa do Lobo Neves. Ponderei-lhe que era arriscado, porque ele desconfiaria da visita tão próxima. Sossegue, interrompeu ela, eu saberei arranjar as coisas. Se ele estiver em casa não entro. Saiu, eu fiquei a ruminar o sucesso e as consequências possíveis. Ao cabo, parecia-me jogar um jogo perigoso, e perguntava a mim mesmo se não era tempo de levantar e espairecer. Sentia-me tomado de uma saudade do casamento, de um desejo de canalizar a vida. Por que não? Meu coração tinha ainda que explorar, não me sentia incapaz de um amor casto, severo e puro.
Em verdade, as aventuras são a parte torrencial e vertiginosa da vida, isto é, a exceção. Eu estava enfarado delas, não sei até se me pungia algum remorso. Mal pensei naquilo, deixei-me ir atrás de imaginação, vi-me logo casado, ao pé de uma mulher adorável, diante de um baby, que dormia no regaço da ama, todos nós no fundo de uma chácara sombria e verde, a espiarmos através das árvores uma nesga do céu azul, extremamente azul. Capítulo CVI. Bilhete. Não houve nada, mas ele suspeita alguma coisa, está muito sério e não fala, agora saiu. Sorriu uma vez somente, para Nhonhô, depois de o fitar muito tempo, carrancudo. Não me tratou mal nem bem. Não sei o que vai acontecer, Deus queira que isto passe. Muita cautela, por ora, muita cautela. Capítulo CVI. Que se não entende? Eis aí o drama, eis aí a ponta da orelha trágica de Shakespeare. Esse retalhinho de papel, garatujado em partes, machucado das mãos, era um documento de análise, que eu não farei neste capítulo, nem no outro, nem talvez em todo o resto do livro. Poderia eu tirar ao leitor o gosto de notar por si mesmo a frieza, a perspicácia e o ânimo dessas poucas linhas traçadas à pressa, e por trás delas a tempestade de outro cérebro, a raiva dissimulada, o desespero que se constrange e medita, porque tem de resolver-se na lama, ou no sangue, ou nas lágrimas. Quanto a mim, se vos disser que li o bilhete 3 ou 4 vezes, naquele dia, acreditai-o, que é verdade. Se vos disser mais que o reli no dia seguinte, antes e depois do almoço, podeis crê-lo, é a realidade pura. Mas se vos disser a comoção que tive, duvidai um pouco da asserção, e não a aceiteis sem provas. Nem então, nem ainda agora cheguei a discernir o que experimentei. Era medo, e não era medo, era dó e não era dó, era vaidade e não era vaidade, enfim, era amor sem amor, isto é, sem delírio, e tudo isso dava uma combinação assaz complexa e vaga, uma coisa que não podereis entender, como eu não entendi. Suponhamos que não disse nada. Capítulo 6. Ó filósofo! Sabido que reli a carta, antes e depois do almoço, sabido fica que almocei, e só resta dizer que essa refeição foi das mais parcas da minha vida, um ovo, uma fatia de pão, uma xícara de chá. Não me esqueceu esta circunstância mínima, no meio de tanta coisa importante obliterada escapou esse almoço. A razão principal poderia ser justamente o meu desastre, mas não foi. A principal razão foi a reflexão que me fez o Quincas Borba, cuja visita recebi naquele dia. Disse-me ele que a frugalidade não era necessária para entender o humanitismo, e menos ainda praticá-lo, que esta filosofia acomodava-se facilmente com os prazeres da vida, inclusive a mesa, o espetáculo e os amores, e que, ao contrário, a frugalidade podia indicar certa tendência para o ascetismo, o qual era a expressão acabada da tolice humana. Veja São João, continuou ele, mantinha-se de gafanhotos, no deserto, em vez de engordar tranquilamente na cidade, e fazer emagrecer o farisaísmo na sinagoga. Deus me livre de contar a história do Quincas Borba, que aliás ouvi toda naquela triste ocasião, uma história longa, complicada, mas interessante. E se não conto a história, dispenso-me outro sim de descrever-lhe a figura, aliás muito diversa da que me apareceu no passeio público. Calo-me, digo somente que se o principal característico do homem não são as feições, mas o vestuário, ele não era o Quincas Borba, era um desembargador sem beca, um general sem farda, um negociante sem déficit. Notei-lhe a perfeição da sobrecasaca, a alvura da camisa, o asseio das botas. A mesma voz, rouca em outrora, parecia restituir da primitiva sonoridade. Quanto à gesticulação, sem que houvesse perdido a viveza de outro tempo, não tinha já desordem, sujeitava-se a um certo método. Mas eu não quero descrevê-lo. Se falasse, por exemplo, no botão de ouro que trazia ao peito, e na qualidade do couro das botas, iniciaria uma descrição, que omito por brevidade. Contentem-se de saber que as botas eram de verniz. Saibam mais que ele herdara alguns pares de contos de réis de um velho tio de Barbacena. Meu espírito, permitam-me aqui uma comparação de criança, meu espírito era naquela ocasião uma espécie de peteca. A narração do Quincas Borba dava-lhe uma palmada, ele subia, quando ia cair, o bilhete de Virgília dava-lhe outra palmada, e ele era de novo arremessado aos ares, descia, e o episódio do passeio público recebia-o com outra palmada, igualmente rija e eficaz. Cuido que não nasci para situações complexas.
Esse puxar e empuxar de coisas opostas, desequilibrava-me, tinha vontade de embrulhar o Quincas Borba, o Lobo Neves e o bilhete de Virgília na mesma filosofia, e mandá-los de presente a Aristóteles. Contudo, era instrutiva a narração do nosso filósofo, admirava-lhe sobretudo o talento de observação com que descrevia a gestação e o crescimento do vício, as lutas interiores, as capitulações vagarosas, o uso da lama-óleo. Observou ele, a primeira noite que passei, na escada de São Francisco, dormia inteira, como se fosse a mais fina pluma. Por quê? Porque fui gradualmente da cama de esteira ao catre de pau, do quarto próprio ao corpo da guarda, do corpo da guarda à rua. Quis expor-me finalmente à filosofia, pedi-lhe que não, estou muito preocupado hoje e não poderia atendê-lo, venha depois, estou sempre em casa. Quincas Borba sorriu de um modo malicioso, talvez soubesse da minha aventura, mas não acrescentou nada. Só me disse estas últimas palavras à porta: venha para o humanitismo, ele é o grande regaço dos espíritos, o mar eterno em que mergulhei para arrancar de lá a verdade. Os gregos faziam-na sair de um poço. Que concepção mesquinha! Um poço. Mas é por isso mesmo que nunca atinaram com ela. Gregos, subgregos, antigregos, toda a longa série dos homens tem se debruçado sobre o poço, para ver sair a verdade, que não está lá. Gastaram cordas e caçambas, alguns mais afoitos desceram ao fundo e trouxeram um sapo. Eu fui diretamente ao mar, venha para o humanitismo. Capítulo CX 31. Uma semana depois, Lobo Neves foi nomeado presidente de província. Agarrei-me à esperança da recusa, se o decreto viesse outra vez datado de 13, trouxe, porém, a data de 31, e esta simples transposição de algarismos eliminou deles a substância diabólica. Que profundas que são as molas da vida. Capítulo CX. Ó muro. Não sendo meu costume dissimular ou esconder nada, contarei nesta página o caso do muro. Eles estavam prestes a embarcar. Entrando em casa de D. Plácida, vi um papelinho dobrado sobre a mesa, era um bilhete de Virgília, dizia que me esperava à noite, na chácara, sem falta. E concluía: o muro é baixo do lado do beco. Fiz um gesto de desagrado. A carta pareceu-me descomunalmente audaciosa, mal pensada e até ridícula. Não era só convidar o escândalo, era convidá-lo de parceria com a risota. Imaginei-me assaltar o muro, embora baixo e do lado do beco, e, quando ia galgá-lo, via-me agarrado por um pedestre 136 de polícia, que me levava ao corpo da guarda. O muro é baixo. E que tinha que fosse baixo. Naturalmente Virgília não soube o que fez, era possível que já estivesse arrependida. Olhei para o papel, um pedaço de papel amarrotado, mas inflexível. Tive comichões de o rasgar, em 30.000 pedaços, e atirá-los ao vento, como o último despojo da minha aventura, mas recuei a tempo. O amor próprio, o vexame da fuga, a ideia do medo. Não havia remédio senão ir, diga-lhe que vou. Aonde, perguntou D. Plácida, onde ela disse que me espera, não me disse nada, neste papel. D. Plácida regalou os olhos, mas esse papel, achei-o hoje de manhã, nesta sua gaveta, e pensei que... Tive uma sensação esquisita. Reli o papel, mirei-o, remirei-o, era, em verdade, um antigo bilhete de Virgília, recebido no começo dos nossos amores, uma certa entrevista na chácara, que me levou efetivamente a saltar o muro, um muro baixo e discreto. Guardei o papel e tive uma sensação esquisita. Capítulo CX. A opinião. Mas estava escrito que esse dia devia ser o dos lances dúbios. Poucas horas depois, encontrei Lobo Neves, na Rua do Ouvidor, e falamos da presidência e da política. Ele aproveitou o primeiro conhecido que nos passou a ilharga, e deixou-me, depois de muitos cumprimentos. Lembra-me que estava retraído, mas de um retraimento que forcejava por dissimular. Pareceu-me então, e peço perdão à crítica, se este meu juízo for temerário, pareceu-me que ele tinha medo, não medo de mim, nem de si, nem do código, nem da consciência, tinha medo da opinião. Supus que esse tribunal anônimo invisível, em que cada membro acusa e julga, era o limite posto à vontade do Lobo Neves. Talvez já não amasse a mulher, e, assim, pode ser que o coração fosse estranho à indulgência dos seus últimos atos. Cuido, e de novo insto pela boa vontade da crítica, cuido que ele estaria pronto a separar-se da mulher, como o leitor se terá separado de muitas relações pessoais,
Mas a opinião, essa opinião que lhe arrastaria a vida por todas as ruas, que abriria minucioso inquérito acerca do caso, que coligiria uma a uma todas as circunstâncias, antecedências, induções, provas, que as relataria na palestra das chácaras desocupadas. Essa terrível opinião, tão curiosa das alcovas, obstou a dispersão da família. Ao mesmo tempo tornou impossível o desforço que seria a divulgação. Ele não podia mostrar-se ressentido comigo, sem igualmente buscar a separação conjugal, teve então de simular a mesma ignorância de outrora, e, por dedução, iguais sentimentos. Que lhe custasse, creio, naqueles dias, principalmente, viu de modo que devia custar-lhe muito. Mas o tempo, e é outro ponto em que eu espero a indulgência dos homens pensadores, o tempo caleja a sensibilidade, e oblitera a memória das coisas, era de supor que os anos lhe despontassem os espinhos, que a distância dos fatos apagasse os respectivos contornos, que uma sombra de dúvida retrospectiva cobrisse a nudez da realidade, enfim, que a opinião se ocupasse um pouco com outras aventuras. O filho, crescendo, buscaria satisfazer as ambições do pai, seria o herdeiro de todos os seus afetos. Isso, e a atividade externa, e o prestígio público, e a velhice depois, a doença, o declínio, a morte, responso, uma notícia biográfica, e estava fechado o livro da vida, sem nenhuma página de sangue. Capítulo CXI. A solda. A conclusão, se há alguma no capítulo anterior, é que a opinião é uma boa solda das instituições domésticas. Não é impossível que eu desenvolva este pensamento, antes de acabar o livro, mas também não é impossível que o deixe como está. De um ou de outro modo, é uma boa solda a opinião, e tanto na ordem doméstica, como na política. Alguns metafísicos biliosos têm chegado ao extremo de a darem como um simples produto da gente xoxa ou medíocre, mas é evidente que, ainda quando um conceito tão extremado não trouxesse em si mesmo a resposta, bastava considerar os efeitos salutares da opinião, para concluir que ela é a obra superfina da flor dos homens, a saber, do maior número. Capítulo CXV. Fim de um diálogo. Sim, e amanhã? Você vai a bordo? Está doida? É impossível, então. Adeus. Adeus, não se esqueça de D. Plácida. Vá vê-la algumas vezes. Coitada. Foi ontem despedir-se de nós, chorou muito, disse que eu não haveria mais. É uma boa criatura, não é certamente, se tivermos de escrever, ela receberá as cartas. Agora até daqui a, talvez 2 anos, qual ele diz que é só até fazer as eleições? Sim, então até breve. Olhe que estão olhando para nós, quem é ali do sofá. Separemo-nos, custa-me muito, mas é preciso. Adeus, Virgília, até breve. Adeus. Capítulo CXV. O almoço. Não a vi partir, mas a hora marcada senti alguma coisa que não era dor nem prazer, uma coisa mista, alívio e saudade, tudo misturado, em iguais doses. Não se irrite o leitor com esta confissão. Eu bem sei que, para titilar-lhe os nervos da fantasia, devia padecer um grande desespero, derramar algumas lágrimas, e não almoçar. Seria romanesco, mas não seria biográfico. A realidade pura é que eu almocei, como nos demais dias, acudindo ao coração com as lembranças da minha aventura, e ao estômago com os acepipes de M. Proudhon. Velhos do meu tempo, acaso vos lembrais desse mestre cozinheiro do Hotel Faroux, um sujeito que, segundo dizia o dono da casa, havia servido nos famosos Ver e Verfour, de Paris, e mais nos palácios do Conde Molay e do Duque de La Rochefoucauld? Era insigne. Entrou no Rio de Janeiro com a polca. A polca, M. Proudhon, o Tivoli, o baile dos estrangeiros, o casino, eis algumas das melhores recordações daquele tempo, mas sobretudo os acepipes do mestre eram deliciosos. Eram, e naquela manhã parece que o diabo do homem adivinhara a nossa catástrofe. Jamais o engenho e a arte lhe foram tão propícios. Que requinte de temperos, que tenrura de carnes, que rebuscado de formas. Comia-se com a boca, com os olhos, com o nariz. Não guardei a conta desse dia, do contrário, é muito provável que a deixasse nestas páginas, sei que foi cara. Ai, dor, era-me preciso enterrar magnificamente os meus amores. Eles lá iam, mar em fora, no espaço e no tempo, e eu ficava-me ali numa ponta de mesa, com os meus 40 e tantos anos, tão vadios e tão vazios, ficava-me para os não ver nunca mais, porque ela poderia tornar e tornou, mas o eflúvio da manhã, quem é que o pediu ao crepúsculo da tarde?
Capítulo CXVI. Filosofia das Folhas Velhas. Fiquei tão triste com o fim do último capítulo que estava capaz de não escrever este, descansar um pouco, purgar o espírito da melancolia que a empacha, 141 e continuar depois. Mas não quero perder tempo. A partida de Virgília deu-me uma amostra da viuvez. Nos primeiros dias meti-me em casa, a fisgar moscas, como Domiciano, se não o Mencius Suetônio, mas a fisgá-las de um modo particular, com os olhos. Fisgava-as uma a uma, no fundo de uma sala grande, estirado na rede, com um livro aberto entre as mãos. Era tudo, saudades, ambições, um pouco de tédio, e muito devaneio solto. Meu tio cônego morreu nesse intervalo, e tem 2 primos. Não me dei por abalado, levei-os ao cemitério, como quem leva dinheiro a um banco. Que digo como quem leva cartas ao correio, selei as cartas, meti-as na caixinha, e deixei ao carteiro o cuidado de as entregar em mão própria. Foi também por esse tempo que nasceu minha sobrinha Vinância, filha do Cotrim. Morriam uns, nasciam outros, eu continuava as moscas. Outras vezes agitava-me. Ia às gavetas, entornava as cartas antigas, dos amigos, dos parentes, das namoradas, até as de Marcela, e abria-as todas, lia-as uma a uma, e recompunha o pretérito. Leitor ignaro, se não guardas as cartas da juventude, não conhecerás um dia a filosofia das folhas velhas, não gostarás o prazer de ver-te, ao longe, na penumbra, com um chapéu de 3 bicos, botas de 7 léguas e longas barbas assírias, a bailar ao som de uma gaita anacreôntica. Guarda as tuas cartas da juventude. Ou, se te não apraz o chapéu de 3 bicos, empregarei a elocução de um velho marujo, familiar da casa de Cotrim, direi que, se guardares as cartas da juventude, acharás ocasião de cantar uma saudade. Parece que os nossos marujos dão este nome às cantigas de terra, entoadas no alto mar. Como expressão poética, é o que se pode exigir mais triste. Capítulo CXVI. O humanitismo. 2 forças, porém, além de uma terceira, compeliam-me a tornar a vida agitada do costume, Sabina e Quincas Borba. Minha irmã encaminhou a candidatura conjugal de Nhaloló de um modo verdadeiramente impetuoso. Quando dei por mim estava com a moça quase nos braços. Quanto ao Quincas Borba, expôs-me enfim o humanitismo, sistema de filosofia destinado a arruinar todos os demais sistemas humanitas, dizia ele, o princípio das coisas, não é outro senão o mesmo homem repartido por todos os homens e conta 3 fases humanitas, a estática, anterior a toda a criação, a expansiva, começo das coisas, a dispersiva, aparecimento do homem, e contará mais uma, a contrativa, absorção do homem e das coisas. A expansão, iniciando o universo, sugeriu a humanitas o desejo de gozar, e daí a dispersão, que não é mais do que a multiplicação personificada da substância original. Como me não aparecesse assaz clara esta exposição, Quincas Borba desenvolveu-a de um modo profundo, fazendo notar as grandes linhas do sistema. Explicou-me que, por um lado, o humanitismo ligava-se ao brahmanismo, a saber, na distribuição dos homens pelas diferentes partes do corpo de humanitas, mas aquilo que na religião indiana tinha apenas uma estreita significação teológica e política, era no humanitismo a grande lei do valor pessoal. Assim, descender do peito ou dos rins de humanitas, isto é, ser um forte, não era o mesmo que descender dos cabelos ou da ponta do nariz. Daí a necessidade de cultivar e temperar o músculo. Hércules não foi senão um símbolo antecipado do humanitismo. Neste ponto Quincas Borba ponderou que o paganismo poderia ter chegado à verdade, se não houvesse amesquinhado com a parte galante dos seus mitos. Nada disso acontecerá com o humanitismo. Nesta igreja nova não há aventuras fáceis, nem quedas, nem tristezas, nem alegrias pueris. O amor, por exemplo, é um sacerdócio, a reprodução um ritual. Como a vida é o maior benefício do universo, e não há mendigo que não prefira a miséria à morte, o que é um delicioso influxo de humanitas, segue-se que a transmissão da vida, longe de ser uma ocasião de galanteio, é a hora suprema da missa espiritual. Porquanto, verdadeiramente há só uma desgraça, é não nascer. Imagina, por exemplo, que eu não tinha nascido, continuou o Quincas Borba, é positivo que não teria agora o prazer de conversar contigo, comer esta batata, ir ao teatro, e para tudo dizer numa só palavra, viver.
Nota que eu não faço do homem um simples veículo de humanitas, não, ele é ao mesmo tempo veículo, cocheiro e passageiro, ele é o próprio humanitas reduzido, daí a necessidade de adorar-se a si próprio. Queres uma prova da superioridade do meu sistema? Contempla a inveja. Não há moralista grego ou turco, cristão ou muçulmano, que não troveje contra o sentimento da inveja. O acordo é universal, desde os campos da Idumeia 142 até o Alto da Tijuca. Ora bem, abre mão dos velhos preconceitos, esquece as retóricas rafadas, 143 e estuda a inveja, esse sentimento tão sutil e tão nobre. Sendo cada homem uma redução de humanitas, é claro que nenhum homem é fundamentalmente oposto a outro homem, quaisquer que sejam as aparências contrárias. Assim, por exemplo, o algoz que executa o condenado pode excitar o vão clamor dos poetas, mas substancialmente é humanitas que corrige em humanitas uma infração da lei de humanitas. O mesmo direito do indivíduo que estripa o outro, é uma manifestação da força de humanitas. Nada obsta, e há exemplos, que ele seja igualmente estripado. Se entendeste bem, facilmente compreenderás que a inveja não é senão uma admiração que luta, e sendo a luta a grande função do gênero humano, todos os sentimentos belicosos, são os mais adequados à sua felicidade. Daí vem que a inveja é uma virtude. Para que negá-lo eu estava estupefato. A clareza da exposição, a lógica dos princípios, o rigor das consequências, tudo isso parecia superiormente grande, e foi-me preciso suspender a conversa por alguns minutos, enquanto digeria a filosofia nova. Quincas Borba mal podia encobrir a satisfação do triunfo. Tinha uma asa de frango no prato, e trincava com filosófica serenidade. Eu fiz-lhe ainda algumas objeções, mas tão frouxas, que ele não gastou muito tempo em destruí-las para entender bem o meu sistema, concluiu ele. Importa não esquecer nunca o princípio universal, repartido e resumido em cada homem. Olha, a guerra, que parece uma calamidade, é uma operação conveniente, como se disséssemos o estalar dos dedos de humanitas, a fome, e ele chupava filosoficamente a asa do frango, a fome é uma prova a que humanitas submete a própria víscera. Mas eu não quero outro documento da sublimidade do meu sistema, senão este mesmo frango. Nutriu-se de milho, que foi plantado por um africano, suponhamos, importado de Angola. Nasceu esse africano, cresceu, foi vendido, um navio o trouxe, um navio construído de madeira cortada no mato por 10 ou 12 homens, levado por velas, que 8 ou 10 homens teceram, sem contar a cordoalha e outras partes do aparelho náutico. Assim, este frango, que eu almocei agora mesmo, é o resultado de uma multidão de esforços e lutas, executados com o único fim de dar mate ao meu apetite. Entre o queijo e o café, demonstrou-me Quincas Borba que o seu sistema era a destruição da dor. A dor, segundo o humanitismo, é uma pura ilusão. Quando a criança é ameaçada por um pau, antes mesmo de ter sido espancada, fecha os olhos e treme, essa predisposição, é que constitui a base da ilusão humana, herdada e transmitida. Não basta certamente a adoção do sistema para acabar logo com a dor, mas é indispensável, o resto é a natural evolução das coisas. Uma vez que o homem se compenetre bem de que ele é o próprio humanitas, não tem mais do que remontar o pensamento à substância original para obstar qualquer sensação dolorosa. A evolução, porém, é tão profunda, que mal se lhe podem assinar alguns milhares de anos. Quincas Borba leu-me daí a dias a sua grande obra. Eram 4 volumes manuscritos, de 100 páginas cada um, com letra mil das citações latinas. O último volume compunha-se de um tratado político, fundado no humanitismo, era talvez a parte mais enfadonha do sistema, posto que concebida com um formidável rigor de lógica. Reorganizada a sociedade pelo método dele, nem por isso ficavam eliminadas a guerra, a insurreição, o simples murro, a facada anônima, a miséria, a fome, as doenças, mas sendo esses supostos flagelos verdadeiros equívocos do entendimento, por que não passariam de movimentos externos da substância interior, destinados a não influir sobre o homem, senão como um simples quebra da monotonia universal? Claro estava que a sua existência não impediria a felicidade humana. Mas ainda quando tais flagelos, o que era radicalmente falso, correspondessem no futuro à concepção acanhada de antigos tempos, nem por isso ficava destruído o sistema, e por 2 motivos. Primeiro porque sendo humanitas a substância criadora e absoluta, cada indivíduo deveria achar a maior delícia do mundo em sacrificar-se ao princípio de que descende.
Segundo porque, ainda assim, não diminuiria o poder espiritual do homem sobre a terra, inventada unicamente para seu recreio dele, como as estrelas, as brisas, as tâmaras. E o ruibarbo? Anglos, dizia-me ele ao fechar o livro, não era tão tolo como pintou Voltaire. Capítulo CXVI. A terceira força. A terceira força que me chamava ao bulício era o gosto de luzir e, sobretudo, a incapacidade de viver só. A multidão atraía-me, o aplauso namorava-me. Se a ideia do emplasto me tem aparecido nesse tempo, quem sabe, não teria morrido logo e estaria célebre. Mas o emplasto não veio. Veio o desejo de agitar-me em alguma coisa, com alguma coisa e por alguma coisa. Capítulo CXX. Parênteses. Quero deixar aqui, entre parênteses, meia dúzia de máximas das muitas que escrevi por esse tempo. São bocejos de enfado, podem servir de epígrafe a discurso sem assunto, suporta-se com paciência a cólica do próximo, matamos o tempo nos enterra. Um cocheiro filósofo costumava dizer que o gosto da carruagem seria diminuto, se todos andassem de carruagem, crente, mas nem sempre duvides dos outros, não se compreende que um botocudo fure o beiço para enfeitá-lo com um pedaço de pau. Esta reflexão é de um joalheiro, não te irrites se te pagarem mal um benefício, antes cair das nuvens, que de um terceiro andar. Capítulo CXX. Compelintrare. Não, senhor, agora quer você queira, quer não, há de casar, disse-me Sabina. Que belo futuro. Um solteirão sem filhos. Sem filhos. A ideia de ter filhos deu-me um sobressalto, percorreu-me outra vez o fluido misterioso. Sim, cumpria ser pai. A vida celibata podia ter certas vantagens próprias, mas seriam tênues, e compradas a troco da solidão. Sem filhos. Não, impossível. Dispus-me a aceitar tudo, ainda a aliança do Damasceno. Sem filhos. Como já então depositasse grande confiança em Quincas Borba, fui ter com ele e expus-lhe os movimentos internos da minha paternidade. O filósofo ouviu-me com alvoroço, declarou-me que manitas se agitavam em meu seio, animou-me ao casamento, ponderou que eram mais alguns convivas que batiam à porta, etc. Compelintrare, como dizia Jesus. E não me deixou sem provar que o apólogo evangélico não era mais do que um prenúncio do manitismo, erradamente interpretado pelos padres. Capítulo CXX. Morro abaixo. No fim de 3 meses, ia tudo à maravilha. O fluido, Sabina, os olhos da moça, os desejos do pai, eram outros tantos impulsos que me levavam ao matrimônio. A lembrança de Virgília aparecia de quando em quando, à porta, e com ela um diabo negro, que me metia à cara um espelho, no qual eu via ao longe Virgília desfeita em lágrimas, mas outro diabo vinha, cor-de-rosa, com outro espelho, em que se refletia a figura de Nhã Loló, terna, luminosa, angélica. Não falo dos anos. Não os sentia, acrescentarei até que os deitara fora, certo domingo, em que fui à missa na Capela do Livramento. Como o Damasceno morava nos Cajueiros, eu acompanhava-os muitas vezes à missa. O morro estava ainda nu de habitações, salvo o velho palacete do alto, onde era a capela. Pois um domingo, ao descer com Nhã Loló pelo braço, não sei que fenômeno se deu que fui deixando aqui 2 anos, ali 4, logo adiante 5, de maneira que, quando cheguei abaixo, estava com 20 anos apenas, tão lépidos como tinham sido. Agora, se querem saber em que circunstâncias se deu o fenômeno, basta-lhes ler este capítulo até o fim. Vínhamos da missa, ela, o pai e eu. No meio do morro achamos um grupo de homens. Damasceno, que vinha ao pé de nós, percebeu que era e adiantou-se alvoroçado, nós fomos atrás dele. E vimos isto, homens de todas as idades, tamanhos e cores, uns sem mangas de camisa, outros de jaqueta, outros metidos em sobrecasacas esfrangalhadas, atitudes diversas, uns de cócoras, outros com as mãos apoiadas nos joelhos, estes sentados em pedras, aqueles encostados ao muro, e todos com os olhos fixos no centro, e as almas debruçadas das pupilas que a perguntou Nhã Loló. Fiz-lhe sinal que se calasse, abri sutilmente caminho, e todos me foram cedendo espaço, sem que positivamente ninguém me visse. O centro tinha-lhes atado os olhos. Era uma briga de galos. Vi os 2 contendores, 2 galos de escurão agudo, olho de fogo e bico afiado.
Ambos agitavam as cristas em sangue, o peito de um e de outro estava desplumado e rubro, invadia-os o cansaço. Mas lutavam ainda assim, olhos fitos nos olhos, bico abaixo, bico acima, golpe deste, golpe daquele, vibrantes e raivosos. Damasceno não sabia mais nada, o espetáculo eliminou para ele todo o universo. Em vão lhe disse que era tempo de descer, ele não respondia, não ouvia, concentrara-se no duelo. A briga de galhos era uma de suas paixões. Foi nessa ocasião que Nhaloló me puxou brandamente pelo braço, dizendo que nos fôssemos embora. Aceitei o conselho e vim com ela por ali abaixo. Já disse que o morro era então desabitado, disse-lhes também que vínhamos da missa, e não lhes tendo dito que chovia, era claro que fazia bom tempo, um sol delicioso. E forte. Tão forte que eu abri logo o guarda-sol, segurei-o pelo centro do cabo, e inclinei-o por modo que ajuntei uma página à filosofia do Quincas Borba, Humanitas Osculo Humanitas. Foi assim que os anos me vieram caindo pelo morro abaixo. Ao sopé detivemo-nos alguns minutos, à espera de Damasceno, ele veio daí a pouco rodeado dos apostadores, a comentar com eles a briga. Um destes, tesoureiro das apostas, distribuía um velho maço de notas de 10 tostões, que os vencedores recebiam duplamente alegres. Quanto aos galos vinham sobraçados pelo respectivo dono. Um deles trazia a crista tão comida e ensanguentada, que vi logo nele o vencido, mas era engano, o vencido era o outro, que não trazia crista nenhuma. Ambos tinham o bico aberto, respirando a custo, esfalfados. Os apostadores, ao contrário, vinham alegres, sem embargo das fortes comoções da luta, biografavam os contendores, relembravam as proezas de ambos. Eu fui andando, vexado, Nhaloló vexadíssima. Capítulo CXXI. Uma intenção muito fina. O que vexava Nhaloló era o pai. A facilidade com que ele se metera com os apostadores punha em relevo antigos costumes e afinidades sociais, e Nhaloló chegara a temer que tal sogro me parecesse indigno. Era notável a diferença que ela fazia de si mesma, estudava-se e estudava-me. A vida elegante e polida atraía-a, principalmente porque lhe parecia o meio mais seguro de ajustar as nossas pessoas. Nhaloló observava, imitava, adivinhava, ao mesmo tempo dava-se ao esforço de mascarar a inferioridade da família. Naquele dia, porém, a manifestação do pai foi tamanha que a entristeceu grandemente. Eu busquei então diverti-la do assunto, dizendo-lhe muitas chances 144 e motes de bom tom, vãos esforços, que não a alegravam mais. Era tão profundo o abatimento, tão expressivo o desânimo, que cheguei a atribuir a Nhaloló a intenção positiva de separar, no meu espírito, a sua causa da causa do pai. Este sentimento pareceu-me de grande elevação, era uma afinidade, mas entre nós não há remédio, disse eu comigo, vou arrancar esta flor a este pântano. Capítulo CXXI. Ó verdadeiro Cotrim! Não obstante os meus 40 e tantos anos, como eu amasse a harmonia da família, entendi não tratar o casamento sem primeiro falar ao Cotrim. Ele ouviu-me e respondeu-me seriamente que não tinha opinião em negócio de parentes seus. Podiam supor-lhe algum interesse, se acaso louvasse as raras prendas de Nhaloló, por isso calava-se. Mas, estava certo de que a sobrinha nutria por mim verdadeira paixão, mas se ela o consultasse, o seu conselho seria negativo. Não era levado por nenhum ódio, apreciava as minhas boas qualidades, não se fartava de as elogiar, como era de justiça, e pelo que respeita a Nhaloló, não chegaria jamais a negar que era noiva excelente, mas daí a aconselhar o casamento ia um abismo. Lavo inteiramente as mãos, concluiu ele, mas você achava outro dia que eu devia casar quanto antes, isso é outro negócio. Acho que é indispensável casar, principalmente tendo ambições políticas. Saiba que na política o celibato é uma remora, 145 agora, quanto à noiva, não posso ter voto, não quero, não devo, não é de minha honra. Parece-me que Sabina foi além, fazendo-lhe certas confidências, segundo me disse, mas em todo caso ela não é tia carnal de Nhaloló, como eu. Olhe, mas não digo, diga, não digo nada. Talvez pareça excessivo o escrúpulo do Cotrim, a quem não souber que ele possuía um caráter ferozmente honrado. Eu mesmo fui injusto com ele durante os anos que se seguiram ao inventário de meu pai. Reconheço que era um modelo. Arguiam-no de avareza, e cuido que tinham razão, mas a avareza é apenas a exageração de uma virtude, e as virtudes devem ser como os orçamentos, melhor é o saldo que o déficit.
Como era muito seco de maneiras, tinha inimigos, que chegavam a acusá-lo de bárbaro. O único fato alegado neste particular era o de mandar com frequência escravos ao calabouço, donde eles desciam a escorrer sangue, mas, além de que ele só mandava os perversos e os fujões, ocorre que, tendo longamente contrabandeado em escravos, habituara-se, de certo modo, ao trato um pouco mais duro que esse gênero de negócio requeria, e não se pode honestamente atribuir a índole original de um homem o que é puro efeito de relações sociais. A prova de que o Cotrim tinha sentimentos pios encontrava-se no seu amor aos filhos, e na dor que padeceu quando lhe morreu Sara, dali a alguns meses, prova irrefutável, acho eu, e não única. Era tesoureiro de uma confraria, irmão de várias irmandades, e até irmão remido de uma destas, o que não se coaduna muito com a reputação da avareza. Verdade é que o benefício não cairá no chão, a irmandade, de que ele fora juiz, mandará-lhe tirar o retrato a óleo. Não era perfeito, de certo, tinha, por exemplo, o cestro de mandar para os jornais a notícia de um ou outro benefício que praticava, cestro repreensível ou não louvável, concordo, mas ele desculpava-se dizendo que as boas ações eram contagiosas, quando públicas, razão a que se não pode negar algum peso. Creio mesmo, e nisto faço o seu maior elogio, que ele não praticava, de quando em quando, esses benefícios senão com o fim de despertar a filantropia dos outros, e se tal era o intuito, força é confessar que a publicidade tornava-se uma condição sine qua non. Em suma, poderia dever algumas atenções, mas não devia R$ 1 a ninguém. Capítulo CXXV. Vade intermédio. Que há entre a vida e a morte. Uma curta ponte. Não obstante, se eu não compusesse este capítulo, padeceria ao leitor um forte abalo, assaz danoso ao efeito do livro. Saltar de um retrato a um epitáfio, pode ser real e comum. O leitor, entretanto, não se refugia no livro, senão para escapar à vida. Não digo que este pensamento seja meu, digo que há nele uma dose de verdade, e que, ao menos, a forma é pintoresca. E repito, não é meu. Capítulo CXXV. Epitáfio. Aqui jaz de Eulália Damascena de Brito, morta aos 19 anos de idade, orai por ela. Capítulo CXXVI. Desconsolação. O epitáfio diz tudo. Vale mais do que se lhes narrasse a moléstia de Nhaloló, a morte, o desespero da família, o enterro. Ficam sabendo que morreu, acrescentarei que foi por ocasião da primeira entrada da febre amarela. Não digo mais nada, a não ser que acompanhei até o último jazigo, e me despedi triste, mas sem lágrimas. Concluí que talvez não a amasse deveras. Vejam agora que excessos pode levar uma inadvertência. Doeu-me um pouco a cegueira da epidemia que, matando a direita e a esquerda, levou também uma jovem dama, que tinha de ser minha mulher. Não cheguei a entender a necessidade da epidemia, menos ainda daquela morte. Creio até que esta me pareceu ainda mais absurda que todas as outras mortes. Quincas Borba, porém, explicou-me que epidemias eram úteis à espécie, embora desastrosas para uma certa porção de indivíduos. Fez-me notar que, por mais horrendo que fosse o espetáculo, havia uma vantagem de muito peso, a sobrevivência do maior número. Chegou a perguntar-me se, no meio do luto geral, não sentia eu algum secreto encanto em ter escapado às garras da peste, mas esta pergunta era tão insensata, que ficou sem resposta. Se não contei a morte, não conto igualmente a missa do 7º dia. A tristeza do Damasceno era profunda, esse pobre homem parecia uma ruína. 15 dias depois estive com ele, continuava inconsolável, e dizia que a dor grande com que Deus o castigara fora ainda aumentada com a que lhe infligiram os homens e não me disse mais nada. 3 semanas depois tornou ao assunto, e então confessou-me que, no meio do desastre irreparável, quisera ter a consolação da presença dos amigos. 12 pessoas apenas, e 3/4 partes amigos do Cotrim, acompanharam a cova o cadáver de sua querida filha. E ele fizera expedir 80 convites. Ponderei-lhe que as perdas eram tão gerais que bem se podia desculpar essa desatenção aparente. Damasceno abanava a cabeça de um modo incrédulo e triste, qual gemia ele: desampararam-me. Cotrim, que estava presente, vieram os que deveras se interessam por você e por nós. Os 80 viriam por formalidade, falariam de inércia do governo, das panaceias dos boticários, do preço das casas, ou uns dos outros. Damasceno ouviu calado, abanou outra vez a cabeça, e suspirou, mas viessem
Capítulo CXXVI. Formalidade. Grande coisa é haver recebido do céu uma partícula da sabedoria, o dom de achar as relações das coisas, a faculdade de as comparar e o talento de concluir. Eu tive essa distinção psíquica, eu agradeço ainda agora do fundo do meu sepulcro. De fato, o homem vulgar que ouvisse a última palavra do Damasceno, não se lembraria dela, quando, tempos depois, houvesse de olhar para uma gravura representando 6 damas turcas. Pois eu lembrei-me. Eram 6 damas de Constantinopla, modernas, em trajos de rua, cara tapada, não com um espesso pano que as cobrisse deveras, mas com um véu teníssimo, que simulava descobrir somente os olhos, e na realidade descobrir a cara inteira. E eu achei graça a essa esperteza da faceirice muçulmana, que assim esconde o rosto, e cumpre-o, mas não o esconde, e divulga a beleza. Aparentemente, nada há entre as damas turcas e o Damasceno, mas se tu és um espírito profundo e penetrante, e duvido muito que me negues isso, compreenderás que, tanto num como noutro caso, surge aí a orelha de uma rígida e meiga companheira do homem social. Amável formalidade, tu és, sim, o bordão da vida, o bálsamo dos corações, a medianeira entre os homens, o vínculo da terra e do céu, tu enxugas as lágrimas de um pai, tu captas a indulgência de um profeta. Se a dor adormece, e a consciência se acomoda, a quem, se não a ti, devem esse imenso benefício? A estima que passa de chapéu na cabeça não diz nada à alma, mas a indiferença que corteja deixa-lhe uma deleitosa impressão. A razão é que, ao contrário de uma velha fórmula absurda, não é a letra que mata, a letra da vida, o espírito é que é objeto de controvérsia, de dúvida, de interpretação, e conseguintemente de luta e de morte. Vive tu, amável formalidade, para sossego do Damasceno e glória de Muhammad. Capítulo XV. Na Câmara. É notar bem que eu vi a gravura turca, 2 anos depois das palavras de Damasceno, e vi-a na Câmara dos Deputados, em meio de grande borborinho, enquanto um deputado discutia um parecer da Comissão do Orçamento, sendo eu também deputado. Para quem ha lido este livro é escusado encarecer a minha satisfação, e para os outros é igualmente inútil. Era deputado, e vi a gravura turca, recostado na minha cadeira, entre um colega, que contava uma anedota, e outro, que tirava a lápis, nas costas de uma sobrecarta, o perfil do orador. O orador era o Lobo Neves. A onda da vida trouxe-nos à mesma praia, como 2 botelhas de náufragos, ele contendo seu ressentimento, eu devendo conter o meu remorso, e emprego esta forma suspensiva, dubitativa ou condicional, para o fim de dizer que efetivamente não continha nada, a não ser a ambição de ser ministro. Capítulo CXXX. Sem remorsos? Não tinha remorsos. Se possuísse os aparelhos próprios, incluía neste livro uma página de química, porque havia de decompor o remorso até os mais simples elementos, com o fim de saber de um modo positivo e concludente, por que razão Aquiles passeia a roda de Troia o cadáver do adversário, e Lady Macbeth passeia a volta da sala a sua mancha de sangue. Mas eu não tenho aparelhos químicos, como não tinha remorsos, tinha vontade de ser ministro de Estado. Contudo, se hei de acabar este capítulo, direi que não quisera ser Aquiles nem Lady Macbeth, e que, a ser alguma coisa, antes Aquiles, antes passear o vante 150 o cadáver do que a mancha, ouvem-se no fim as súplicas de Príamo, e ganha-se uma bonita reputação militar e literária. Eu não ouvi as súplicas de Príamo, mas o discurso do Lobo Neves, e não tinha remorsos. Capítulo 130. Para intercalar no capítulo 129 é a primeira vez que pude falar a Virgília, depois da presidência, foi num baile em 1855. Trazia um soberbo vestido de gorgorão azul, e ostentava às luzes o mesmo par de ombros de outro tempo. Não era a frescura da primeira idade, ao contrário, mas ainda estava formosa, de uma formosura outoniça, realçada pela noite. Lembra-me que falamos muito, sem aludir a coisa nenhuma do passado. Subentendia-se tudo. Um dito remoto, vago, ou então um olhar, e mais nada. Pouco depois retirou-se, eu fui vê-la descer as escadas, e não sei por que fenômeno de ventriloquismo cerebral, perdoem-me os filólogos essa frase bárbara, murmurei comigo esta palavra profundamente retrospectiva, magnífica. Convém intercalar este capítulo entre a primeira oração e a segunda do capítulo 129. Capítulo CXXX. De uma calúnia.
Como eu acabava de dizer aquilo, pelo processo ventríloco cerebral, o que era simples opinião e não remorso, senti que alguém me punha a mão no ombro. Voltei-me, era um antigo companheiro, oficial de marinha, jovial, um pouco despejado de maneiras. Ele sorriu maliciosamente, e disse-me, seu Maganão. Recordações do passado, em vivam passado você naturalmente foi reintegrado no emprego. Salta, pilintra disse eu, ameaçando-o com o dedo. Confesso que este diálogo era uma indiscrição, principalmente a última réplica. E com tanto maior prazer o confesso, quanto que as mulheres é que têm fama de indiscretas, e não quero acabar o livro sem retificar essa noção do espírito humano. Em pontos de aventura amorosa, achei homens que sorriam, ou negavam a custo, de um modo frio, monossilábico, etc., ao passo que as parceiras não davam por si, e jurariam aos santos evangelhos que era tudo uma calúnia. A razão desta diferença é que a mulher, salvo a hipótese do capítulo 101 e outras, entrega-se por amor, ou seja o amor-paixão de Stendhal, ou o puramente físico de algumas damas romanas, por exemplo, ou polinésias, lapônias, cafres, e pode ser que outras raças civilizadas, mas o homem, falo do homem de uma sociedade culta e elegante, o homem conjuga a sua vaidade ao outro sentimento. Além disso, e refiro-me sempre aos casos de Efésios 151, a mulher, quando ama outro homem, parece-lhe que mente a um dever, e portanto tem de dissimular com arte maior, tem de refinar a leivosia, 152 ao passo que o homem, sentindo-se causa da infração e vencedor de outro homem, fica legitimamente orgulhoso, e logo passa a outro sentimento menos ríspido e menos secreto, essa boa fatuidade, que é a transpiração luminosa do mérito. Mas seja ou não verdadeira a minha explicação, basta-me deixar escrito nesta página, para uso dos óculos, que a indiscrição das mulheres é uma burla inventada pelos homens, em amor, pelo menos, elas são um verdadeiro sepulcro. Perdem-se muita vez por desastradas, por inquietas, por não saberem resistir aos gestos, aos olhares, e é por isso que uma grande dama e fino espírito, a rainha de Navarra, empregou algures esta metáfora para dizer que toda aventura amorosa vinha a descobrir-se por força, mais tarde ou mais cedo, não há cachorrinho tão adestrado, que ao fim lhe não ouçamos o latir. Capítulo CXXX. Que não é sério? Citando o dito da rainha de Navarra, ocorre-me que entre o nosso povo, quando uma pessoa vê outra pessoa arrufada, costuma perguntar-lhe, gentes, quem matou seus cachorrinhos como se dissesse, quem lhe levou os amores, as aventuras secretas, etc. Mas este capítulo não é sério. Capítulo XXI. O princípio de Helvétios. Estávamos no ponto em que o oficial de marinha me arrancou a confissão dos amores de Virgília, e aqui emendo eu o princípio de Helvétios, ou, por outra, explico. O meu interesse era calar, confirmar a suspeita de uma coisa antiga fora provocar algum ódio sopitado, dar origem a um escândalo, quando menos adquirir a reputação de indiscreto. Era esse o interesse, e entendendo-se o princípio de Helvétios de um modo superficial, isso é o que devia ter feito. Mas eu já dei o motivo da indiscrição masculina, antes daquele interesse de segurança, havia outro, o do desvanecimento, que é mais íntimo, mais imediato, o primeiro era reflexivo, supunha um silogismo anterior, o segundo era espontâneo, instintivo, vinha das entranhas do sujeito, finalmente, o primeiro tinha o efeito remoto, o segundo próximo. Conclusão, o princípio de Helvétios é verdadeiro no meu caso, a diferença é que não era o interesse aparente, mas o recôndito. Capítulo CXXXV. 50 anos. Não lhes disse ainda, mas digo agora, que quando Virgília descia a escada, e o oficial de marinha me tocava no ombro, tinha eu 50 anos. Era portanto a minha vida que descia pela escada abaixo, ou a melhor parte, ao menos, uma parte cheia de prazeres, de agitações, de sustos, capeada de dissimulação e duplicidade, mas enfim a melhor, se devemos falar a linguagem usual. Se, porém, empregamos outra mais sublime, a melhor parte foi a restante, como eu terei a honra de lhes dizer nas poucas páginas deste livro. 50 anos. Não era preciso confessá-lo. Já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias. Naquela ocasião, cessado o diálogo com o oficial de marinha, que enfiou a capa e saiu, confesso que fiquei um pouco triste. Voltei à sala, lembrou-me dançar uma polca, embriagar-me das luzes,
das flores, dos cristais, dos olhos bonitos, e do borborinho surdo e ligeiro das conversas particulares. E não me arrependo, remocei. Mas, meia hora depois, quando me retirei do baile, às 4 da manhã, o que é que fui achar no fundo do carro? Os meus 50 anos. Lá estavam eles, os teimosos, não tolhidos de frio, nem reumáticos, mas cochilando a sua fadiga, um pouco cobiçosos de cama e de repouso. Então, e vejam até que ponto pode ir a imaginação de um homem, com sono, então pareceu-me ouvir de um morcego encarapitado no tejadilho: Senhor Brás Cubas, a rejuvenescência estava na sala, nos cristais, nas luzes, nas sedas, enfim, nos outros. Capítulo CXXXV. Oblivion. Agora sinto que, se alguma dama tem seguido estas páginas, fecha o livro e não lê as restantes. Para ela extinguiu-se o interesse da minha vida, que era o amor. 50 anos. Não é ainda a invalidez, mas já não é a frescura. Venham mais 10, e eu entenderei o que um inglês dizia, entenderei que coisa é não achar já quem se lembra de meus pais, e de que modo me há de encarar o próprio esquecimento. Vai em Versaletes esse nome. Oblivion. Justo é que se dê em todas as honras a um personagem tão desprezado e tão digno, conviva da última hora, mas certo. Sabe uma dama que luziu na aurora do atual reinado, e mais dolorosamente a que ostentou suas graças em flor sob o Ministério Paraná, porque esta acha-se mais perto do triunfo, e sente já que outras lhe tomaram o carro. Então, se é digna de si mesma, não teima em espertar a lembrança morta ou expirante, não busca no olhar de hoje a mesma saudação do olhar de ontem, quando eram outros os que encetavam a marcha da vida, de alma alegre e pé veloz. Tempora mutantur, 154 compreende que este turbilhão é assim mesmo, leva as folhas do mato e os farrapos do caminho, sem exceção nem piedade, e se tiver um pouco de filosofia, não inveja, mas lastima as que lhe tomaram o carro, porque também elas hão de ser apeadas pelo estribeiro Oblivion. Espetáculo, cujo fim é divertir o planeta Saturno, que anda muito aborrecido. Capítulo CXXXVI. Inutilidade. Mas, ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil. Capítulo 137. A Barretina. É daí, não, ele resume as reflexões que fiz no dia seguinte ao Quincas Borba, acrescentando que me sentia acabrunhado, e mil outras coisas tristes. Mas esse filósofo, com o elevado tino de que dispunha, bradou-me que eu ia escorregando na landeira fatal da melancolia. Meu caro Brás Cubas, não te deixes vencer desses vapores. 156. Que diacho é preciso ser homem, ser forte, lutar, vencer, brilhar, influir, dominar. 50 anos é a idade da ciência e do governo. Animo, Brás Cubas, não me sejas palerma. Que tens tu com essa sucessão de ruína a ruína ou de flor a flor? Trata de saborear a vida, e fica sabendo que a pior filosofia é a do choramingas que se deita à margem do rio para o fim de lastimar o curso incessante das águas. O ofício delas é não parar nunca, acomoda-te com a lei, e trata de aproveitá-la. Vê-se nas menores coisas o que vale a autoridade de um grande filósofo. As palavras do Quincas Borba tiveram o condão de sacudir o torpor moral e mental em que andava. Vamos lá, façamo-nos governo, e tempo. Eu não havia intervindo até então nos grandes debates. Cortejava a pasta por meio de rapapés, chás, comissões e votos, e a pasta não vinha. Urgia a apoderar-me da tribuna. Comecei devagar. 3 dias depois, discutindo-se o orçamento da justiça, aproveitei o ensejo para perguntar modestamente ao ministro se não julgava útil diminuir a barretina da Guarda Nacional. Não tinha vasto alcance o objeto da pergunta, mas ainda assim demonstrei que não era indigno das cogitações de um homem de Estado, e citei Filopêmen, que ordenou a substituição dos broquéis de suas tropas, que eram pequenos, por outros maiores, e bem assim as lanças, que eram demasiado leves, fato que a história não achou que desmentisse a gravidade de suas páginas. O tamanho das nossas barretinas estava pedindo um corte profundo, não só por serem deselegantes, mas também por serem anti-higiênicas. Nas paradas, ao sol, o excesso do calor produzido por elas podia ser fatal. Sendo certo que um dos preceitos de Hipócrates era trazer a cabeça fresca, parecia cruel obrigar um cidadão, por simples consideração de uniforme, a arriscar a saúde e a vida, e consequentemente o futuro da família. A Câmara e o governo deviam lembrar-se que a Guarda Nacional era o anteparo da liberdade e da independência.
e que o cidadão, chamado a um serviço gratuito, frequente e penoso, tinha direito a que se lhe diminuísse o ônus, decretando um uniforme leve e maneiro. Acrescia que a barretina, por seu peso, abatia a cabeça dos cidadãos, e a pátria precisava de cidadãos cuja fronte pudesse levantar-se altiva e serena diante do poder, e concluí com esta ideia: o chorão, que inclina os seus galhos para a terra, é a árvore de cemitério; a palmeira, ereta e firme, é a árvore do deserto, das praças e dos jardins. Vária foi a impressão deste discurso. Quanto à forma, ao rapto eloquente, à parte literária e filosófica, a opinião foi soma. Disseram-me todos que era completo, e que de uma barretina ninguém ainda conseguira tirar tantas ideias. Mas a parte política foi considerada por muitos deplorável, alguns achavam o meu discurso um desastre parlamentar, enfim, vieram dizer-me que outros me davam já em oposição, entrando nesse número os oposicionistas da Câmara, que chegaram a insinuar a conveniência de uma moção de desconfiança. Repeli energicamente tal interpretação, que não era só errônea, mas caluniosa, à vista da notoriedade com que eu sustentava o gabinete. Acrescentei que a necessidade de diminuir a barretina não era tamanha que não pudesse esperar alguns anos, e que, em todo caso, eu transigiria na extensão do corte, contentando-me com 3/4 de polegada ou menos. Enfim, dado mesmo que a minha ideia não fosse adotada, bastava-me tê-la iniciado no parlamento. Quincas Borba, porém, não fez restrição alguma. Não sou homem político, disse-me ele ao jantar, não sei se andaste bem ou mal, sei que fizeste um excelente discurso. E então anotou as partes mais salientes, as belas imagens, os argumentos fortes, com esse comedimento de louvor que tão bem fica a um grande filósofo. Depois, tomou o assunto à sua conta, e impugnou a barretina com tal força, com tamanha lucidez, que acabou convencendo-me efetivamente do seu perigo. Capítulo XV. A um crítico. Meu caro crítico, algumas páginas atrás, dizendo eu que tinha 50 anos, acrescentei: já se vai sentindo que o meu estilo não é tão lesto como nos primeiros dias. Talvez aches esta frase incompreensível, sabendo-se o meu atual estado, mas eu chamo a tua atenção para a sutileza daquele pensamento. O que eu quero dizer não é que esteja agora mais velho do que quando comecei o livro. A morte não envelhece. Quero dizer, sim, que em cada fase da narração da minha vida experimento a sensação correspondente. Valha-me Deus, é preciso explicar tudo. Capítulo CXXX. De como não fui ministro de Estado. Capítulo CXL. Que explica o anterior. Há coisas que melhor se dizem calando, tal é a matéria do capítulo anterior. Podem entendê-lo os ambiciosos mologrados. Se a paixão do poder é a mais forte de todas, como alguns inculcam, imaginem o desespero, a dor, o abatimento do dia em que perdi a cadeira da Câmara dos Deputados. Iam-se-me as esperanças todas, terminava a carreira política. E notem que o Quincas Borba, por induções filosóficas que fez, achou que a minha ambição não era paixão verdadeira do poder, mas um capricho, um desejo de folgar. Na opinião dele, este sentimento, não sendo mais profundo que o outro, amorfina muito mais, porque orça pelo amor que as mulheres têm às rendas e toucados. Um cramolo ou um Bonaparte, acrescentava ele, por isso mesmo que os queima a paixão do poder, lá chegam a fina força ou pela escada da direita, ou pela da esquerda. Não era assim o meu sentimento. Este, não tendo em si a mesma força, não tem a mesma certeza do resultado, e daí a maior aflição, o maior desencanto, a maior tristeza. O meu sentimento, segundo o humanitismo, vai para o diabo com o teu humanitismo. Interrompi-o, estou farto de filosofias que me não levam a coisa nenhuma. A dureza da interrupção, tratando-se de tamanho filósofo, equivalia a um desacato, mas ele próprio desculpou a irritação com que lhe falei. Trouxeram-nos café, era 1h da tarde, estávamos na minha sala de estudo, uma bela sala, que dava para o fundo da chácara, bons livros, objetos de arte, um Voltaire entre eles, um Voltaire de bronze, que nessa ocasião parecia acentuar o risinho de sarcasmo, com que me olhava, o ladrão, cadeiras excelentes, fora, o sol, um grande sol, que o Quincas Borba, não sei se por chalaça ou poesia, chamou um dos ministros da natureza. Corria um vento fresco, o céu estava azul. De cada janela, eram 3, pendia uma gaiola com pássaros, que chicoreavam as suas óperas rústicas.
Tudo tinha a aparência de uma conspiração das coisas contra o homem, e, conquanto eu estivesse na minha sala, olhando para a minha chácara, sentado na minha cadeira, ouvindo os meus pássaros, ao pé dos meus livros, alumiado pelo meu sol, não chegava a curar-me das saudades daquela outra cadeira, que não era minha. Capítulo CXL. Os cães. Mas, enfim, que pretendes fazer agora? Perguntou-me Quincas Borba, indo pôr a xícara vazia no parapeito de uma das janelas. Não sei, vou meter-me na Tijuca, fugir aos homens. Estou envergonhado, aborrecido. Tantos sonhos, meu caro Borba, tantos sonhos, e não sou nada a nada, interrompeu-me Quincas Borba com um gesto de indignação. Para distrair-me, convidou-me a sair. Saímos para os lados do Engenho Velho. Íamos a pé, filosofando as coisas. Nunca me há de esquecer o benefício desse passeio. A palavra daquele grande homem era o cordial 157 da sabedoria. Disse-me ele que eu não podia fugir ao combate. Se me fechavam a tribuna, cumpria-me abrir um jornal. Chegou a usar uma expressão menos elevada, mostrando assim que a língua filosófica podia, uma ou outra vez, retemperar-se no calão do povo. Funda um jornal, disse-me ele, e desmancha toda esta igrejinha. Magnífica ideia. Vou fundar um jornal, vou escachá-los, 158 vou, lutar. Podes escachá-los ou não, o essencial é que lutes. Vida é luta. Vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal. Daí a pouco demos com uma briga de cães, fato que aos olhos de um homem vulgar não teria valor. Quincas Borba fez-me parar e observar os cães. Eram dois. Notou que ao pé deles estava um osso, motivo da guerra, e não deixou de chamar a minha atenção para a circunstância de que o osso não tinha carne. Um simples osso nu. Os cães mordiam-se, rosnavam, com furor nos olhos. Quincas Borba meteu a bengala debaixo do braço, e parecia em êxtase. Que belo que isto é, dizia ele de quando em quando. Quis arrancar-me dali, mas não pude. Ele estava arraigado ao chão, e só continuou a andar, quando a briga cessou inteiramente, e um dos cães, mordido e vencido, foi levar a sua fome a outra parte. Notei que ficara sinceramente alegre, posto contivesse a alegria, segundo convinha a um grande filósofo. Fez-me observar a beleza do espetáculo, relembrou o objeto da luta, concluiu que os cães tinham fome, mas a privação do alimento era nada para os efeitos gerais da filosofia. Nem deixou de recordar que em algumas partes do globo o espetáculo é mais grandioso, as criaturas humanas é que disputam aos cães os ossos e outros manjares menos apetecíveis, luta que se complica muito, porque entra em ação a inteligência do homem, com todo o acúmulo de sagacidade que lhe deram os séculos, etc. Capítulo CXL. Ó pedido secreto. Quanta coisa num minuete, como dizia o outro. Quanta coisa numa briga de cães. Mas eu não era um discípulo servil ou medroso, que deixasse de fazer uma outra objeção adequada. Andando, disse-lhe que tinha uma dúvida, não estava bem certo da vantagem de disputar a comida aos cães. Ele respondeu-me com excepcional brandura: disputá-la aos outros homens é mais lógico, porque a condição dos contendores é a mesma, e leva-os o que for mais forte. Mas por que não será um espetáculo grandioso disputá-la aos cães? Voluntariamente, comem-se gafanhotos, como o precursor, ou coisa pior, como Ezequiel. Logo, o ruim é comível, resta saber se é mais digno do homem disputá-lo, por virtude de uma necessidade natural, ou preferi-lo, para obedecer a uma exaltação religiosa, isto é, modificável, ao passo que a fome é eterna, como a vida e como a morte. Estávamos à porta de casa, deram-me uma carta, dizendo que vinha de uma senhora. Entramos, e o Quincas Borba, com a discrição própria de um filósofo, foi ler a lombada dos livros de uma estante, enquanto eu lia a carta, que era de Virgília. Meu bom amigo, de Plácida está muito mal. Peço-lhe o favor de fazer alguma coisa por ela, mora no beco das escadinhas, veja se alcança metê-la na misericórdia. Sua amiga sincera, não era a letra fina e correta de Virgília, mas grossa e desigual, o V da assinatura não passava de um rabisco sem intenção alfabética, de maneira que, se a carta aparecesse, era muito difícil atribuir-lhe a autoria. Virei e revirei o papel. Pobre de Plácida. Mas eu tinha-lhe deixado os 5 contos da Praia da Gamboa, e não podia compreender que, vais compreender, disse Quincas Borba, tirando um livro da estante, a que perguntei espantado. Vais compreender que eu só te disse a verdade.
Pascal é um dos meus avós espirituais, e, conquanto a minha filosofia valha mais que a dele, não o posso negar. Que era um grande homem. Ora, que diz ele nesta página é, chapéu na cabeça, bengala sobraçada, apontava o lugar com o dedo, que diz ele? Diz que o homem tem uma grande vantagem sobre o resto do universo, sabe que morre, ao passo que o universo ignora-o absolutamente. Vês? Logo, o homem que disputa o só um cão tem sobre este a grande vantagem de saber que tem fome, e é isto que torna grandiosa a luta, como eu dizia. Sabe que morre é uma expressão profunda, creio todavia que é mais profunda a minha expressão, sabe que tem fome. Porquanto, o fato da morte limita, por assim dizer, o entendimento humano, a consciência da extinção dura um breve instante e acaba para nunca mais, ao passo que a fome tem a vantagem de voltar, de prolongar o estado consciente. Parece-me, se não vá nisso alguma imodéstia, que a fórmula de Pascal é inferior à minha, sem todavia deixar de ser um grande pensamento, e Pascal um grande homem. Capítulo CXL. Não vou. Enquanto ele restituía o livro à estante, relia o bilhete. Ao jantar, vendo que eu falava pouco, mastigava sem acabar de engolir, fitava o canto da sala, a ponta da mesa, um prato, uma cadeira, uma mosca invisível, disse-me ele, tens alguma coisa, aposto que foi aquela carta foi. Realmente, sentia-me aborrecido, incomodado, com o pedido de Virgília. Tinha dado a de Plácida 5 contos de réis, duvido muito que ninguém fosse mais generoso do que eu, nem tanto. 5 contos. E que fizera a deles? Naturalmente botou-os fora, comeu-os em grandes festas, e agora toca para a misericórdia, e eu que a leve. Morre-se em qualquer parte. Acresce que eu não sabia ou não me lembrava do tal beco das escadinhas, mas, pelo nome, parecia-me algum recanto estreito e escuro da cidade. Tinha de lá ir, chamar a atenção dos vizinhos, bater a porta, etc. Que maçada. Não vou. Capítulo CXLV. Utilidade relativa. Mas à noite, que é boa conselheira, ponderou que a cortesia mandava obedecer aos desejos da minha antiga dama a letras vencidas, urge pagá-las, disse eu ao levantar-me. Depois do almoço fui à casa de Plácida, achei um molho de ossos, envolto em molambos, estendido sobre um catre velho e nauseabundo, dei-lhe algum dinheiro. No dia seguinte fui-la transportar para a Misericórdia, onde ela morreu uma semana depois. Minto, amanheceu morta, saiu da vida às escondidas, tal qual entrara. Outra vez perguntei, a mim mesmo, como no capítulo 75, se era para isto que o sacristão da Sé e a doceira trouxeram de Plácida à luz, num momento de simpatia específica. Mas adverti logo que, se não fosse de Plácida, talvez os meus amores com Virgília tivessem sido interrompidos, ou imediatamente quebrados, em plena efervescência, tal foi, portanto, a utilidade da vida de Plácida. Utilidade relativa, convenho, mas que diacho há absoluto nesse mundo. Capítulo CXLV. Simples repetição. Quanto aos 5 contos, não vale a pena dizer que um canteiro da vizinhança fingiu-se enamorado de Plácida, logrou espertar-lhe os sentidos, ou a vaidade, e casou-a com ela, no fim de alguns meses inventou um negócio, vendeu as apólices e fugiu com o dinheiro. Não vale a pena. É o caso dos cães do Quincas Borba. Simples repetição de um capítulo. Capítulo CXLVI. O programa. Urgia fundar o jornal. Redigi o programa, que era uma aplicação política do humanitismo, somente, como Quincas Borba não houvesse ainda publicado o livro, que aperfeiçoava de ano em ano, assentamos de lhe não fazer nenhuma referência. Quincas Borba exigiu apenas uma declaração, autógrafa e reservada, de que alguns princípios novos aplicados à política eram tirados do livro dele, ainda inédito. Era a fina flor dos programas, prometia curar a sociedade, destruir os abusos, defender os sãos princípios de liberdade e conservação, fazia um apelo ao comércio e à lavoura, citava Guizot e Ledru Rollin, e acabava com esta ameaça, que o Quincas Borba achou mesquinha e local. A nova doutrina que professamos há de inevitavelmente derribar o atual ministério. Confesso que, nas circunstâncias políticas da ocasião, o programa pareceu-me uma obra-prima. A ameaça do fim, que o Quincas Borba achou mesquinha, demonstrei-lhe que era saturada do mais puro humanitismo, e ele mesmo o confessou depois.
Porquanto, o humanitismo não excluía nada, as guerras de Napoleão e uma contenda de cabras eram, segundo a nossa doutrina, a mesma sublimidade, com a diferença que os soldados de Napoleão sabiam que morriam, coisa que aparentemente não acontece às cabras. Ora, eu não fazia mais do que aplicar as circunstâncias à nossa fórmula filosófica. Humanitas queria substituir humanitas para a consolação de humanitas. Tu és o meu discípulo amado. 159 O meu califa, bradou Quincas Borba, com uma nota de ternura, que até então lhe não ouvira. Posso dizer como o grande Muhammad, nem que venham agora contra mim o sol e a lua, não recuarei das minhas ideias. Crê, meu caro Brás Cubas, que esta é a verdade eterna, anterior aos mundos, posterior aos séculos. Capítulo CXLV. O desatino. Mandei logo para a imprensa uma notícia discreta, dizendo que provavelmente começaria a publicação de um jornal oposicionista, daí a algumas semanas, redigido pelo Dr. Brás Cubas. Quincas Borba, a quem li a notícia, pegou da pena, e acrescentou ao meu nome, com uma fraternidade verdadeiramente humanística, esta frase: um dos mais gloriosos membros da passada Câmara. No dia seguinte entra-me em casa o Cotrim. Vinha um pouco transtornado, mas dissimulava, afetando o sossego e até alegria. Vira a notícia do jornal, e achou que devia, como amigo e parente, dissuadir-me de semelhante ideia. Era um erro fatal. Mostrou que eu ia colocar-me numa situação difícil, e de certa maneira trancar as portas do parlamento. O ministério, não só lhe parecia excelente, o que aliás podia não ser a minha opinião, mas com certeza viveria muito, e que podia eu ganhar com indispô-lo contra mim. Sabia que alguns dos ministros me eram afeiçoados, não era impossível uma vaga, e interrompi-o nesse ponto, para lhe dizer que meditara muito o passo que ia dar, e não podia recuar uma linha. Cheguei a propor-lhe a leitura do programa, mas ele recusou energicamente, dizendo que não queria ter a mínima parte no meu desatino. É um verdadeiro desatino, repetiu ele. Pense ainda alguns dias, e verá que é um desatino. A mesma coisa disse Sabina, à noite, no teatro. Deixou a filha no camarote, com o Cotrim, e trouxe-me ao corredor. Mano Brás, que é que você vai fazer? Perguntou-me aflita. Que ideia é essa de provocar o governo, sem necessidade, quando podia? Expliquei-lhe que não me convinha mendigar uma cadeira no parlamento, que a minha ideia era derribar o ministério, por não me parecer adequado à situação, e a certa fórmula filosófica. Afiancei que empregaria sempre uma linguagem cortês, embora enérgica. A violência não era a especiaria do meu paladar. Sabina bateu com o leque na ponta dos dedos, abanou a cabeça, e tornou o assunto com um ar de súplica e ameaça. Alternadamente, eu disse-lhe que não, e que não. Desenganada, lançou-me em rosto preferir os conselhos de pessoas estranhas e invejosas aos dela e do marido, pois sigo o que lhe parecer, concluiu, nós cumprimos a nossa obrigação. Deu-me as costas e voltou ao camarote. Capítulo XV. O problema insolúvel. Publiquei o jornal. 24 horas depois, aparecia em outros uma declaração do Cotrim, dizendo, em substância, que posto não militasse em nenhum dos partidos em que se dividia a pátria, achava conveniente deixar bem claro que não tinha influência nem parte direta ou indireta na folha de seu cunhado, o Dr. Brás Cubas, cujas ideias e procedimento político inteiramente reprovava. O atual ministério, como aliás qualquer outro composto de iguais capacidades, parecia-lhe destinado a promover a felicidade pública. Não podia acabar de crer nos meus olhos. Esfreguei-os uma e duas vezes, e reli a declaração inoportuna, insólita e enigmática. Se ele nada tinha com os partidos, que lhe importava um incidente tão vulgar como a publicação de uma folha? Nem todos os cidadãos que acham bom ou mal um ministério fazem declarações tais pela imprensa, nem são obrigados a fazê-las. Realmente, era um mistério a intrusão do Cotrim neste negócio, não ao menos que a sua agressão pessoal. Nossas relações até então tinham sido lhanas e benévolas, não me lembrava nenhum dissentimento, nenhuma sombra, nada, depois da reconciliação. Ao contrário, as recordações eram de verdadeiros obséquios. Assim, por exemplo, sendo eu deputado, pude obter-lhe uns fornecimentos para o arsenal de marinha, fornecimentos que ele continuava a fazer com a maior pontualidade, e dos quais me dizia algumas semanas antes, que no fim de mais 3 anos, podiam dar-lhe uns 200 contos. Pois a lembrança de tamanho obséquio não teve força para obstar que ele viesse a público enxovalhar o cunhado.
Devia ser muito poderoso o motivo da declaração, que o fazia cometer ao mesmo tempo um destempero e uma ingratidão. Confesso que era um problema insolúvel. Capítulo CXLX. Teoria do benefício. Tão insolúvel que o Quincas Borba não pôde dar com ele, apesar de estudá-lo longamente e com boa vontade. Ora, Deus concluiu, nem todos os problemas valem 5 minutos de atenção. Quanto à censura de ingratidão, Quincas Borba rejeitou-a inteiramente, não como improvável, mas como absurda. Por não obedecer às conclusões de uma boa filosofia humanística, não me podes negar um fato, disse ele, é que o prazer do beneficiador é sempre maior que o do beneficiado. Que o benefício é um ato que faz cessar certa privação do beneficiado. Uma vez produzido o efeito essencial, isto é, uma vez cessada a privação, torna o organismo ao estado anterior, ao estado indiferente. Suponho que tenhas apertado em demasia o cós das calças, para fazer cessar o incômodo, desabotoas o cós, respiras, saboreias um instante de gozo, o organismo torna a indiferença, e não te lembras dos teus dedos que praticaram o ato. Não havendo nada que perdure, é natural que a memória se esveça, porque ela não é uma planta aérea, precisa de chão. A esperança de outros favores, é certo, conserva sempre no beneficiado a lembrança do primeiro, mas este fato, aliás um dos mais sublimes que a filosofia pode achar em seu caminho, explica-se pela memória da privação, ou, usando de outra fórmula, pela privação continuada na memória, que repercute a dor passada e aconselha a precaução do remédio oportuno. Não digo que, ainda sem esta circunstância, não aconteça, algumas vezes, persistir a memória do obséquio, acompanhada de certa afeição mais ou menos intensa, mas são verdadeiras aberrações, sem nenhum valor aos olhos de um filósofo. Mas, repliquei eu, se nenhuma razão há para que perdure a memória do obséquio no obsequiado, menos há de haver em relação ao obsequiador. Quisera que me explicasses este ponto. Não se explica o que é de sua natureza evidente, retorquiu Quincas Borba, mas eu direi alguma coisa a mais. A persistência do benefício na memória de quem o exerce explica-se pela natureza mesma do benefício e seus efeitos. Primeiramente, ao sentimento de uma boa ação, e dedutivamente à consciência de que somos capazes de boas ações. Em segundo lugar, recebe-se uma convicção de superioridade sobre outra criatura, superioridade no estado e nos meios, e esta é uma das coisas mais legitimamente agradáveis, segundo as melhores opiniões, ao organismo humano. Erasmo, que no seu elogio da ação disse e escreveu algumas coisas boas, chamou a atenção para a complacência com que 2 burros se coçam no outro. Estou longe de rejeitar essa observação de Erasmo, mas direi o que ele não disse, a saber, que se um dos burros coçar melhor o outro, esse é de ter nos olhos algum indício especial de satisfação. Por que é que uma mulher bonita olha muitas vezes para o espelho, senão porque se acha bonita, e porque isso lhe dá certa superioridade sobre uma multidão de outras mulheres menos bonitas ou absolutamente feias? A consciência é a mesma coisa, remira-se a miúdo, quando se acha bela. Nem o remorso é outra coisa mais do que o trejeito de uma consciência que se vê hedionda. Não esqueças que, sendo tudo uma simples irradiação de humanitas, o benefício e seus efeitos, são fenômenos perfeitamente admiráveis. Capítulo CL. Rotação e translação. Há em cada empresa, afeição ou idade um ciclo inteiro da vida humana. O primeiro número do meu jornal encheu-me a alma de uma vasta aurora, coroou-me de verduras, 160 restituiu-me a lepidez da mocidade. 6 meses depois batia a hora da velhice, e daí a 2 semanas a da morte, que foi clandestina, como a de D. Plácida. No dia em que o jornal amanheceu morto, respirei como um homem que vem de longo caminho. De modo que, se eu disser que a vida humana nutre de si mesma outras vidas, mais ou menos efêmeras, como o corpo alimenta os seus parasitas, creio não dizer uma coisa inteiramente absurda. Mas, para não arriscar essa figura menos nítida e adequada, prefiro uma imagem astronômica. O homem executa a roda do grande mistério, um movimento duplo de rotação e translação. Tem os seus dias, desiguais como os de Júpiter, 161, e deles compõe o seu ano mais ou menos longo. No momento em que eu terminava o meu movimento de rotação, concluía Lobo Neves o seu movimento de translação. Morria com o pé na escada ministerial. Correu ao menos durante algumas semanas, que ele ia ser ministro, e pois que o boato me encheu de muita irritação e inveja, não é impossível que a notícia da morte me deixasse alguma tranquilidade, alívio, e 1 ou 2 minutos de prazer.
Prazer é muito, mas é verdade, juro aos séculos que é a pura verdade. Fui ao enterro. Na sala mortuária achei Virgília, ao pé do féretro, a soluçar. Quando levantou a cabeça, vi que chorava deveras. Ao sair do enterro, abraçou-se ao caixão, aflita, vieram tirá-la e levá-la para dentro. Digo-vos que as lágrimas eram verdadeiras. Eu fui ao cemitério, e, para dizer tudo, não tinha muita vontade de falar, levava uma pedra na garganta ou na consciência. No cemitério, principalmente quando deixei cair a pá de cal sobre o caixão, no fundo da cova, o baque surdo da cal deu-me um estremecimento passageiro, é certo, mas desagradável, e depois à tarde tinha o pésio e a cor do chumbo, o cemitério, as roupas pretas. Capítulo CLI. Filosofia dos epitáfios. Saí, afastando-me dos grupos, e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios. Eles são, entre a gente civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum, parece-lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos. Capítulo CLI. A moeda de Vespasiano. Tinham ido todos, só o meu carro esperava pelo dono. Acendi um charuto, afastei-me do cemitério. Não podia sacudir dos olhos a cerimônia do enterro, nem dos ouvidos os soluços de Virgília. Os soluços, principalmente, tinham o som vago e misterioso de um problema. Virgília traíra o marido, com sinceridade, e agora chorava com sinceridade. Eis uma combinação difícil que não pude fazer em todo o trajeto. Em casa, porém, apeando-me do carro, suspeitei que a combinação era possível, e até fácil. Meiga natura. A taxa da dor é como a moeda de Vespasiano, não cheira a origem, e tanto se colhe do mal como do bem. A moral repreenderá, porventura, a minha cúmplice, é o que te não importa, implacável amiga, uma vez que lhe recebeste pontualmente as lágrimas. Meiga, 3 vezes meiga natura. Capítulo CLI. O alienista. Começo a ficar patético e prefiro dormir. Dormi, sonhei que era nababo, e acordei com a ideia de ser nababo. Eu gostava, às vezes, de imaginar esses contrastes de região, estado e credo. Alguns dias antes tinha pensado na hipótese de uma revolução social, religiosa e política, que transferisse o arcebispo de Cantuária 163 a simples coletor de Petrópolis, e fiz longos cálculos para saber se o coletor eliminaria o arcebispo, ou se o arcebispo rejeitaria o coletor, ou que porção de arcebispo pode jazer num coletor, ou que soma de coletor pode combinar com o arcebispo, etc. Questões insolúveis, aparentemente, mas na realidade perfeitamente solúveis, desde que se atenda que pode haver num arcebispo 2 arcebispos, o da bula e o outro. 164 está dito, vou ser nababo. Era um simples gracejo, disse-o, todavia, ao Quincas Borba, que olhou para mim com certa cautela e pena, levando a sua bondade a comunicar-me que eu estava doido. Ri-me a princípio, mas a nobre convicção do filósofo incutiu-me certo medo. A única objeção contra a palavra do Quincas Borba é que não me sentia doido, mas não tendo geralmente os doidos outro conceito de si mesmos, tal objeção ficava sem valor. E vede se há algum fundamento na crença popular de que os filósofos são homens alheios às coisas mínimas. No dia seguinte, mandou-me o Quincas Borba um alienista. Conhecia-o, fiquei aterrado. Ele, porém, ouve-se com a maior delicadeza e habilidade, despedindo-se tão alegremente que me animou a perguntar-lhe se deveras me não achava doido não, disse ele sorrindo, raros homens terão tanto juízo como o senhor. Então o Quincas Borba enganou-se redondamente. E depois, ao contrário, se é amigo dele, peço-lhe que o distraia, que, justos céus, parece-lhe um homem de tamanho espírito, um filósofo não importa, a loucura entra em todas as casas. Imaginem a minha aflição. O alienista, vendo o efeito de suas palavras, reconheceu que eu era amigo do Quincas Borba, e tratou de diminuir a gravidade da advertência. Observou que podia não ser nada, e acrescentou até que um grãozinho da sandice, longe de fazer mal, dava certo pico à vida. Como eu rejeitasse com horror esta opinião, o alienista sorriu e disse-me uma coisa tão extraordinária, que não merece menos de um capítulo. Capítulo CLV. Os navios do Pireu.
Há de lembrar-se, disse-me o alienista, daquele famoso maníaco ateniense, que supunha que todos os navios entrados no Pireu eram de sua propriedade. Não passava de um pobretão, que talvez não tivesse, para dormir, a cuba de Diógenes, mas a posse imaginária dos navios valia por todas as dracmas da Hélade. Ora bem, há em todos nós um maníaco de Atenas, e quem jurar que não possuiu alguma vez, mentalmente, 2 ou 3 patachos, 165 pelo menos, pode crer que jura falso também o senhor. Perguntei-lhe, também eu, também o senhor, e o seu criado, não menos, se é seu criado esse homem que ali está sacudindo os tapetes à janela. De fato, era um dos meus criados que batia aos tapetes, enquanto nós falávamos no jardim, ao lado. O alienista notou então que ele escancarara as janelas todas desde longo tempo, que alçara as cortinas, que devassaram o mais possível a sala, ricamente alfaiada, para que a vissem de fora, e concluiu: este seu criado tem a mania do ateniense, crê que os navios são dele, uma hora de ilusão que lhe dá a maior felicidade da terra. Capítulo CLV. Reflexão cordial. Se o alienista tem razão, disse eu comigo, não haverá muito que lastimar o Quincas Borba, é uma questão de mais ou de menos. Contudo, é justo cuidar dele, e evitar que lhe entrem no cérebro maníacos de outras paragens. Capítulo CLVI. Orgulho da servilidade. Quincas Borba divergiu do alienista em relação ao meu criado. Pode-se, por imagem, disse ele, atribuir ao teu criado a mania do ateniense, mas imagens não são ideias nem observações tomadas à natureza. O que o teu criado tem é um sentimento nobre e perfeitamente regido pelas leis do humanitismo, é o orgulho da servilidade. A intenção dele é mostrar que não é criado de qualquer. Depois chamou a minha atenção para os cocheiros de casa grande, mais impertigados que o amo, para os criados de hotel, cuja solicitude obedece às variações sociais da freguesia, etc. Concluiu que era tudo a expressão daquele sentimento delicado e nobre, prova cabal de que muitas vezes o homem, ainda a engraxar botas, é sublime. Capítulo CLV. Fase brilhante. Sublime és tu, bradei eu, lançando-lhe os braços ao pescoço. Com efeito, era impossível crer que um homem tão profundo chegasse à demência, foi o que lhe disse após o meu abraço, denunciando-lhe a suspeita do alienista. Não posso descrever a impressão que lhe fez a denúncia, lembra-me que ele estremeceu e ficou muito pálido. Foi por esse tempo que eu me reconciliei outra vez com o Cotrim, sem chegar a saber a causa do dissentimento. Reconciliação oportuna, porque a solidão pesava-me, e a vida era para mim a pior das fadigas, que é a fadiga sem trabalho. Pouco depois fui convidado por ele a afiliar-me numa ordem terceira, o que eu não fiz sem consultar o Quincas Borba. Vai, se queres, disse-me este, mas temporariamente. Eu trato de anexar a minha filosofia a uma parte dogmática e litúrgica. O humanitismo há de ser também uma religião, a do futuro, a única verdadeira. O cristianismo é bom para as mulheres e os mendigos, e as outras religiões não valem mais do que essa, ou são todas pela mesma vulgaridade ou fraqueza. O paraíso cristão é um digno ímolo do paraíso muçulmano, e quanto ao nirvana de Buda não passa de uma concepção de paralíticos. Verás o que é a religião humanística. A absorção final, a fase contrativa é a reconstituição da substância, não o seu aniquilamento, etc. Vai aonde te chamam, não esqueças, porém, que és o meu califa. E veda agora a minha modéstia, filiei-me na ordem terceira 166 de, exerci ali alguns cargos, foi essa a fase mais brilhante da minha vida. Não obstante, calo-me, não digo nada, não conto os meus serviços, o que fiz aos pobres e aos enfermos, nem as recompensas que recebi, nada, não digo absolutamente nada. Talvez a economia social pudesse ganhar alguma coisa, se eu mostrasse como todo e qualquer prêmio estranho vale pouco ao lado do prêmio subjetivo e imediato, mas seria romper o silêncio que jurei guardar neste ponto. Demais, os fenômenos da consciência são de difícil análise. Por outro lado, se contasse um, teria de contar todos os que a ele se prendessem, e acabava fazendo um capítulo de psicologia. Afirmo somente que foi a fase mais brilhante da minha vida. Os quadros eram tristes, tinham a monotonia da desgraça, que é tão aborrecida como a do gozo, e talvez pior. Mas a alegria que se dá à alma dos doentes e dos pobres, é recompensa de algum valor, e não me digam que é negativa, por só recebê-la obsequiado.
Não, eu recebia de um modo reflexo, e ainda assim grande, tão grande que me dava excelente ideia de mim mesmo. Capítulo CLVI 2 Encontros. No fim de alguns anos, 3 ou 4, estava enfarado do ofício, e deixei-o, não sem um donativo importante, que me deu direito ao retrato na sacristia. Não acabarei, porém, o capítulo sem dizer que vi morrer no hospital da Ordem, adivinhem quem? A linda Marcela, e vi-a morrer no mesmo dia em que, visitando um cortiço, para distribuir esmolas, achei. Agora é que não são capazes de adivinhar, achei a flor da moita, Eugênia, a filha de D. Eusébia e do Vilaça, tão coxa como a deixara, e ainda mais triste. Esta, ao reconhecer-me, ficou pálida, e baixou os olhos, mas foi obra de um instante. Ergueu logo a cabeça, e fitou-me com muita dignidade. Compreendi que não receberia esmolas da minha algibeira, e estendi-lhe a mão, como faria a esposa de um capitalista. Cortejou-me e fechou-se no cubículo. Nunca mais a vi, não soube nada da vida dela, nem se a mãe era morta, nem que desastre a trouxera a tamanha miséria. Sei que continuava coxa e triste. Foi com esta impressão profunda que cheguei ao hospital, onde Marcela entrara na véspera, e onde a vi expirar meia hora depois, feia, magra, decrépita. Capítulo Cliques. A semidemência. Compreendi que estava velho, e precisava de uma força, mas o Quincas Borba partira 6 meses antes para Minas Gerais, e levou consigo a melhor das filosofias. Voltou 4 meses depois, e entrou-me em casa, certa manhã, quase no estado em que eu vira no passeio público. A diferença é que o olhar era outro. Vinha de mente. Contou-me que, para o fim de aperfeiçoar o humanitismo, queimara o manuscrito todo e ia recomeçá-lo. A parte dogmática ficava completa, embora não escrita. Era a verdadeira religião do futuro. Juras por humanitas? Perguntou-me. Sabes que sim. A voz mal podia sair-me do peito, e aliás não tinha descoberto toda a cruel verdade. Quincas Borba não só estava louco, mas sabia que estava louco, e esse resto de consciência, como uma frouxa lamparina no meio das trevas, complicava muito o horror da situação. Sabia-o, e não se irritava contra o mal, ao contrário, dizia-me que era ainda uma prova de humanitas, que assim brincava consigo mesmo. Recitava-me longos capítulos do livro, antífonas, e litanias espirituais, chegou até a reproduzir uma dança sacra que inventara para as cerimônias do humanitismo. A graça lúgubre com que ele levantava e sacudia as pernas era singularmente fantástica. Outras vezes ambava-se a um canto, com os olhos fitos no ar, uns olhos em que, de longe em longe, fulgurava um raio persistente da razão, triste como uma lágrima. Morreu pouco tempo depois, em minha casa, jurando e repetindo sempre que a dor era uma ilusão, e que Pangloss, o caluniado Pangloss, não era tão tolo como o supôs Voltaire. Capítulo CLX. Das negativas. Entre a morte do Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo, por causa da moléstia que apanhei. Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do céu. O acaso determinou o contrário, e aí vos ficais eternamente hipocondríacos. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas, não padeci a morte de D. Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e conseguintemente que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Final do livro. Obrigada por ouvir do Toca. 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 Final do livro. Obrigada por ouvir do Toca.
Final do livro. Obrigada por ouvir do Toca. Final do livro. Obrigada por ouvir do Toca. Final do livro.